Nada cai do céu, não. Se você não correr atrás... Eu tenho uma frase, minha, que diz o seguinte: toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou trabalhando. Por mais que você esteja no topo da roda gigante, vai chegar uma hora que você vai estar na parte baixa da roda gigante. E a gente, às vezes, se acostuma com algumas coisas que nos levam à comodidade. E se tem uma coisa que eu não tenho é comodidade. Cara, corre atrás. Papai do céu, ele vai te ensinar a pescar, ou ele vai te dar a vara com a melhor isca, mas se você não for lá na beira do rio pescar, o peixe não vai cair da tua cabeça, não. Você me fez chorar agora. É água. Bebi água. Caramba, cara. Essa parte da família, essas coisas todas, cara, é... Te pega? Muito, cara. Muito. Bora lá? Hoje, aqui no Soulflow, a gente tá com um convidado mega especial. Mas muito, muito, muito mais que especial. E aí sim, vocês escutaram isso mesmo, nosso primeiro convidado dessa temporada. Nada mais, nada menos que ele, de professor de handball a empresário aqui nos Estados Unidos, pai de 3 filhas, pai de pet, esposo e o mestre dos magos da inteligência artificial. Fábio Borges! Ê! Fábio, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pelo seu tempo, sua paciência e acreditar no nosso projeto. Vambora. Fábio, só iniciando então, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua infância. Você nasceu em São Paulo. Isso. Como é que foi a relação com seus pais? Teve alguma ideia do Fábio empreendedor já? Como é que é? Fábio atleta? Não, na verdade eu nasci em São Paulo em 17 de abril de 1972. Ariano. Com... Meu pai é da área da educação, né? Então meu pai... Ele foi diretor de escola durante muito tempo, reitor de faculdade, inclusive. E quando eu cheguei na 5ª série, estudando ali na Zona Sul de São Paulo, eu comecei a jogar no Esporte Clube Banespa. Passei numa seletiva lá e comecei a jogar. Então a minha vida é um pouquinho diferente da vida da galera, né? Porque a vida da galera é mais na rua, em tudo isso. A minha vida, não que eu não tinha esses momentos, tinha, mas a minha vida era muito escola, vai pra casa, almoça e de almoçar vai treinar. Quando eu cheguei na 7ª série, que aí o negócio começou a ficar mais sério, eu treinava todos os dias, em média 3 horas por dia. Pode-se dizer que já era profissional? Você jogava profissionalmente? Na época a gente jogava por um misto. Na época era super amador. Hoje o handball já é considerado profissional, tem muita gente que não ganha como jogador de futebol, e nem como jogador de vôlei, mas já tem muita gente que ganha grana com isso e tal. Mas na época não, na época a gente jogava porque curtia mesmo jogar. Tá, e aí então na sua infância você tem esse todo o processo, essa disciplina, né, do esporte na sua vida, entrando na sua vida, e sua adolescência, você continua também jogando ou você parte para outro rumo? Não, eu vou jogando até o final que na época chamava colegial, ensino médio, né? Eu sigo jogando, viajei pela Europa jogando, viajei para vários lugares do mundo jogando. Legal. Sigo jogando. Quando eu termino o meu ensino médio, eu faço um ano de cursinho, continuo jogando também, e aí eu sofro um acidente de carro. E aí nesse acidente de carro, tive várias fraturas, enfim, fiquei 4 meses afastado, 4, 5 meses afastado, volto depois a jogar, mas nessa mesma época que eu paro de jogar, que eu tenho esse problema, há uma mudança na comissão técnica do Pinheiros e eu paro de fazer parte dessa comissão técnica. Eles não entendem de que eu seria um bom atleta para eles. E nessa mesma época é a época que eu já estou no primeiro ano de faculdade, eu já jogo pela faculdade, jogava no Pinheiros, e aí meu pai me convidou para ser técnico de handball da escola. Então eu fui ser técnico de handball da escola, parei de jogar de forma profissional no Pinheiros, mas eu continuei jogando em Sorocaba, é uma cidade do interior de São Paulo, a 70 quilômetros, mais ou menos 80 quilômetros. Eu comecei a jogar nessa cidade, jogando jogos regionais e abertos. E aí eu sigo aí jogando mais um tempo, mas a carreira de técnico começa a crescer demais. Eu começo a... Fui técnico de time que levei para a Europa, para a Argentina. Eu já cheguei a ter um avião fretado, cheio de atleta, indo para a Argentina jogar um torneio. Então, assim... Gente, quanta história incrível. A gente começa a ficar muito forte no meio do handball, como técnico mesmo. E aí, tanto é que tinha um torneio na época que era muito famoso, chamado Copa da ANAP, que todas as escolas queriam ganhar esse torneio. As últimas 3 edições eu fui campeão e fui técnico da seleção. A federação instituiu
existia uma liga de escolas que jogavam e a federação instituiu que dali sairia a seleção paulista escolar. Eu fui técnico durante alguns anos, 4, 5 anos, e a gente participava de alguns torneios internacionais. E eu fui campeão com aquela galera de ensino médio, molecada de 15, 16, 17 anos e tal. Eu fui campeão 3 anos do Itajaí Handball Cup, fui campeão também da praia, enfim. Fábio nasce em São Paulo, começa com a sua vida infantil como atleta, vai aí na adolescência, faz a faculdade de educação física, passa a ser depois professor técnico, sofre acidente, para de jogar, abre o ginásio com a Ana, conhece a Ana nesse meio tempo, abre o ginásio com 4 pessoas, vai à falência, depois volta da aula, aí puxa todo mundo saindo da escola, né? Todo mundo pede demissão e sai da escola. E aí abre a casa de massagem. Não, casa de massagem. Meu pai sempre falava isso. Você é dono do quê? Eu sou dono de uma casa de massagem. O cara olhava pra ele assim, como assim? Mas ele demorou muitos anos pra conseguir. A gente chama de um espaço terapêutico, uma loja com massagem, enfim e tal. Faz massoterapia. Abre o quiosque, muito genial. A ideia de seu pai foi ousado, né? Mandar o projeto. O seu sogro. Meu sogro, foi ousado mandar o projeto. E aí, onde que entra os seus outros empreendimentos? Aí a gente começou a ter um problema, porque eu tinha três cadeiras de massagem, de quick massagem, que chama essa massagem, né? 3 cadeiras de quick massagem no quiosque, e na loja eu tinha mais 3 cadeiras de quick massagem, 2 de reflexo e 2 macas. E a gente começou a enfrentar um problema do quê? Começamos a enfrentar um problema de pessoal para poder trabalhar. De obra. Na verdade até tinha, mas as escolas, eu não sei como é hoje, as escolas, elas cada uma ensinava uma metodologia. E eu falei assim, não, tem que seguir essa metodologia, que é o que eu aprendi, que eu acreditava. E aí o que foi legal foi o seguinte, nós chegamos pro shopping e falamos, nós queremos começar a formar pessoas que queiram começar a trabalhar com massagem. E aí o shopping nos disponibilizou uma sala no subsolo do shopping pra gente dar curso. Uau! Ali nasceu a escola da Estação Massagem. Genial, uau, genial, porque todo mundo já estava envolvido na didática, né, todo mundo era professor praticamente, todo mundo tinha isso. Aí o que a gente fez? Olha que bacana. A gente alugou um espaço do lado de fora do shopping, onde a gente montou uma escola de massagem. E aí quem dava aula de biologia, quem dava aula de fisiologia, quem dava a parte técnica da anatomia humana eram todos os professores da escola que meu pai era diretor. Oh my God. A gente trouxe todo mundo para o corpo docente e a gente montou um baita de um grupo bacana, porque a gente queria passar realmente o treinamento para essas pessoas com embasamento. E aí vieram outros professores, o Nilson, vieram pessoas fantásticas, cada um de uma área, e a gente montou e ali nasceu a escola. Essa escola eram cursos que começavam e terminavam, então assim, durante praticamente ali, foram 4, 5 anos de escola, essa escola teve mais de 1.000 alunos que passaram ali dentro dela. Gente, é isso, ele podia abrir uma faculdade. Você não chegou a pensar nisso, não? Não. Na época? Aí essa escola fez o caixa pra gente montar um outro lugar muito maior, onde a gente continuou com a escola continuou durante um bom tempo, suprindo as necessidades, e aí depois alguns professores acabaram montando outras escolas também, e a gente começou a destinar esses alunos ali, então a gente fez umas parcerias, porque virou o jogo. Um dia uma pessoa foi lá no shopping e falou assim para nós, vocês já pensaram em fazer massagem em empresa? A gente falou, não. Ela falou assim, então, existe uma coisa chamada ABQV. Eu acredito que exista até hoje, que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Era muito forte isso, não sei como é hoje, mas era muito forte isso na época, investir na qualidade de vida do funcionário. Eu cheguei a trabalhar numa empresa grande, né? Uma das grandes que eu trabalhei era a Contax, a AIC, e eles tinham, como a gente era telemarketing, então sempre tinha exercício laboral, alguma coisa laboral. Ginástica laboral. Então aí tinha massagem, e vinha um pessoal fazer com a gente, tipo, 30 minutos. Aí a estação massagem, ela muda, por isso que nessa época a gente desacelera a parte da educação, ela muda para o lado de ter o quiosque, a loja, e de ter a parte de qualidade, prestação de serviço de qualidade de vida para as empresas. Corporativo. Essa empresa, ela chegou a 400 funcionários.
Sério? É. A gente atendia todo o Banco do Nordeste, a gente atendia a Caixa Econômica Federal em vários lugares, a gente atendia o BNDES, Eletrobras, Atlas Schindler, a gente atendeu, assim, essa empresa ficou muito grande. E quem cuidava de todo o RH e cuidava desses 400 funcionários era a Ana Cláudia. Você tá falando sério? Aí dentro da empresa a gente tinha departamento de marketing, a gente tinha contador próprio, a empresa ficou muito grande. A gente tinha toda a parte de RH, departamento de RH. Uhum. A gente, eu tinha coordenadores, eu tinha a minha Alessandra, minha amiga, que tá grávida, se um dia ela, vamos pedir para ela ver o podcast. A Alessandra era a minha coordenadora geral, eu tinha coordenadores espalhados pelo Brasil inteiro. Eu tinha uma unidade no Rio de Janeiro. Então aí já tava com várias unidades. E aí, como que foi dessa vez com a empresa? Porque a primeira que vocês tentaram, né, quebrou. E aí, com essa, o que você trouxe? Certo que foi a gestão, mas aí você colocou alguém, a pessoa certa, pra gerir também? Ou era você ainda? Não, eu passei por um tempo cuidando da parte técnica, aí depois eu passei por um tempo, eu ficava na parte técnica, mas aí eu tinha todos os meus coordenadores que ajudavam, a Ana Cláudia organizava a parte do RH, o meu pai gerenciava a empresa como um todo, a gente foi indo, trazendo um pouco, mas aí eu já tinha um contador dentro da empresa. Sim, aí, até porque ele é grande, né? Faz aí a sentido. empresa era muito grande e tal. Em quanto tempo isso? Desde que você abriu o quiosque até a empresa virar gigante? Qual que foi o período? 4, 5 anos. Nossa, muito rápido. Só que nesse meio do caminho nasce mais uma empresa. E nasce alguma das suas filhas também? Não, as minhas filhas, elas são filhas de coração. Ah, tá. Okay. Eu as conheci em 2010. Ok. No começo de 2010. A gente estava na fila para adoção há 3 anos. 2 anos, 3 anos. Legal. E a gente adotou elas em março de 2010. Março de 2010. Elas estavam com quantos anos? A Vitória tinha 3 anos, a Viviane tinha 1 ano e 11 meses, a Viviane tinha 11 meses. E elas já eram irmãos ou são... São irmãs. Nossa, que lindo. São irmãs. Ai, gente, te admiro mais ainda. Sério? Não sabia? Não sabia. Que lindo. Então, aí nesse meio do caminho, a gente se especializou e criamos um departamento dentro da empresa de licitação. Então a gente ganhava muito concurso, muita licitação, muito pregão online e tal. E um belo dia... nos leilões, você que ia ou alguém? No começo eu ia, depois era o meu contador que fazia toda essa parte. Eu só ficava na parte técnica eu cuidava da parte do custo do projeto. Uhum. Eu analisava quanto ia ficar, eu junto com a Alessandra, a gente determinava. Mas nessa fase, essa mesma empresa que falou se a gente não conhecia programa de qualidade de vida, a gente organizou uma corrida para ela. Então a gente organizou uma corrida para ela e aí um dia olhando licitação, nós vimos uma licitação dos Correios para organizar uma prova de corrida de rua. Se eu não me engano foi 2004 essa prova. A gente organizou essa prova com a Estação Massagem. Então nós organizamos essa prova com a Estação Massagem e aí eu trouxe alguns amigos da área do esporte, junto com a Alessandra, a gente trouxe alguns amigos para ajudarem a gente nessa organização técnica, porque eu, Fábio, não tinha expertise disso. Né? E aí a gente organizou uma prova para 2.000 pessoas. E sempre que quando aparecia a oportunidade, você... só ia, você não te dava um frio na barriga, ou você conseguia analisar alguma coisa, ou você, ok, não, vambora. Ou você parava para pensar antes? Porque você sempre se movimentando, e aí você, aparenta que você é muito, só vamos, bora. Eu sou assim mesmo. Tem um Mas risco, né? E como que a Ana é? Ela já é um exemplo. Porque o meu esposo, ele é lá, como assim? Ele é como você. Vamos no caminho, eu te conto, e aí só vamos. Mas eu já... Não, peraí, calma lá. Vamos analisar primeiro, vamos conversar. Eu não sei se foi trauma dessa academia, né? A Ana, ela não... Ela se envolve, mas ela fala assim... Se você acha que vai dar certo, mete bala. Tá. Entendeu? Ela então meio que apoia. Até porque a questão... Depois que veio as crianças também, aí todo cuidado com as crianças, tudo e tal. Então ela não se envolve muito nessa parte técnica e tal. Ela fala pra mim assim, vai dar certo? Eu falo, vai, manda bala então. Então bora. Mas não dá, às vezes não dá certo. Não dá certo.
Aí nasce essa empresa de corrida nasceu com essa prova, aí depois foi um caos, obviamente, mas imagino. mas os Correios falaram assim para nós, poxa, a gente gostou muito e a gente quer que você faça novamente. Mas aí tinha que abrir uma nova licitação, abriu, a gente ganhou de novo, e aí a gente fez de novo, e aí sim, com muita excelência e tal. Já sabia mais ou menos como é que era. E aí essa empresa de corrida de rua se tornou uma grande empresa de corrida de rua. A gente chegou a... Nós tivemos alguns anos em torno de 40 provas por ano. Quer dizer Isso que... em São Paulo? Só em São Paulo? São Paulo, Brasília, interior. Já foi para outros estados. Então isso quer dizer que, se você descontar os feriados, descontar tudo, praticamente todo final de semana a gente tinha prova. Em 2005 nasce a EM Empresarial Esportes, que ela organizava só a parte esportiva. E depois disso a gente teve um galpão com caminhão próprio, a gente tinha material para organizar 3 provas ao mesmo tempo. Você já foi para a área de eventos também? Já estava... Aí eu me afasto da empresa Estação Massagem, me torno diretor técnico diretor técnico e diretor-geral de corrida de rua. Ok. Faço toda a parte de gestão dessas empresas de corrida. Dessa empresa de corrida. Gênio. Porque olha só, cara, é claro que tudo envolvido com esporte, mas essa pegada do shopping, e aí já abrir a escola, e depois já ir pro corporativo, aí chega o Correios. Nossa, Fábio, você tinha que escrever um livro, sério. Você já tá escrevendo, né? Imagino. Qual IA? Porque ainda entra a IA em tudo isso, né? Que a gente vai falar. Aí você já Não, a IA conhecia? entra nos Estados Unidos. Aqui? Então tá. Então calma lá, gente, que tem muita história ainda. Bom, a gente veio, aí chegou 2010, as crianças vêm. Aí 2012 eu tenho um grande start. E aí isso vai uma dica muito legal pra galera que empreende, né? Em 2012 eu mandei o meu departamento de marketing embora inteirinho. Por quê? Porque eu entendi de que ninguém fala melhor do que a sua empresa se não for o dono da empresa. Explique mais. Elabore mais. Você segue a Amazon no Instagram ou você segue o CEO da Amazon? O CEO. Você segue o Twitter, você segue a Xpace, você segue ou você segue o Elon Musk? Não, o Elon Musk. Você segue a Magazine Luiza ou você segue a CEO dela. A CEO dela? Eu sigo a CEO. E então, da Dona Nubank também, a Junqueira, Cris Junqueira, eu sigo ela. Então, o que eu comecei? Em 2012, o que eu entendi? Naquela época era Facebook. Era muito mais o Facebook. Nem era Orkut. O Orkut já tinha ido. Eu tive Orkut também. Eu também. Eu mudei porque a estratégia deles era valorizar a empresa. E eu queria humanizar a empresa, entendeu? Então, assim, e aí eu falei assim, olha, quem tem que dar cara pro negócio é quem comanda o negócio. Então, mostrando o dia a dia, mostrando tudo. Então, eu tirei o meu departamento de marketing embora. Ficou só uma pessoa que entendia o meu processo. Eu diminuí a estrutura e ele começou a cuidar dessa parte e a gente começou a humanizar as redes sociais e começou a contar como montava a corrida, aí a gente os bastidores. Os bastidores. E você aparecendo mais. No caso, eu aparecia, mas também apareceu o Edinaldo, apareceu o Ricardo, aparecia todos os meus parceiros, sócios em algumas coisas, enfim. A gente pegava muita prova em sociedade, então a prova nem era nossa, mas era uma pessoa que trazia, a gente entrava com a gestão, enfim. Então a gente se ajudava demais. E aí todo mundo aparecia de um modo geral. Era uma coisa que eu incentivava bastante. Mas aí tava no seu nome ou no nome da empresa? Aí nessa época já existiam 3, 4 empresas, onde cada um de nós tínhamos empresa e a gente trocava eventos e a gente também trocava, se ajudava, tudo como empresa, entendeu? Grupo, né? Então, por exemplo, eu pegava uma prova e pegava uma outra prova muito próxima uma da outra. Eu já trazia essa empresa. É muito comum, para você ter uma ideia, a gente trabalhou durante muito tempo a São Silvestre, e a São Silvestre, ela é organizada, até trocou a empresa agora, ela é organizada por uma empresa. Só que a empresa que presta serviço de distribuição de água e staffs é uma. A empresa que faz entrega de kit é outra. A empresa, entendeu? Provas que são grandes, a gente acaba terceirizando setores para quem é mais competente, faz aquilo com mais excelência, enfim. Até se for para você também fica muita carga, tem que ser. Você faz essa reviravolta, manda seu marketing embora. Só que só para eu entender melhor, quando você fala de mandar o marketing embora, você diz não ficar só naquela mesmice de postar coisas da empresa ou
posts estáticos, que eu acho que falam. Você fala mais mostrar o dia a dia mesmo, É, da realidade. isso, porque eu acredito de que as pessoas, essa frase é antiga pra caramba, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então aqui, por exemplo, nós estamos na Vertex aqui. A Vertex tem que mostrar o dia a dia dela. Como foi criar tudo isso daqui, como é agora. Ontem nós tivemos um encontro. Então assim, os CEOs aparecem bastante nas redes sociais. Você conecta com as pessoas, você conta o seu dia a dia, você mostra como funciona. Se você tem uma empresa de construção, isso é uma das coisas que eu mais brigo com a galera da limpeza, mostra as coisas acontecendo. Enfim, eu entendo de que humanizar fica mais fácil da pessoa te dar credibilidade, de confiar naquilo que você faz e de falar assim, poxa, imagina o seguinte, a gente está tendo agora essa artista plástica que tá aqui, que tá do lado de lá agora, que é a Débora, que tá fazendo a parte ali de uma sala, ela mostra o dia a dia dela de fazer. Se eu tenho um Instagram, um Facebook, que eu só mostro assim, foto daqui está à venda, foto daquele quadro, foto de tal coisa, foto dessa cadeira, eu torno a minha rede social um portal só venda. Agora, se eu mostro como isso é feito, eu falo assim, poxa, eu não queria exatamente igual, mas essa parte toda que ela fez encaixa no meu projeto. Eu vou ligar para ela e vou falar para ela isso daqui. Quando eu falo mandar embora, não é porque eles não prestavam ou que eles não serviam, não era isso. É porque eles tinham uma ideia que não coincidia mais com a ideia que eu tinha. Sim. Então a gente encerrou o processo, tanto é que um tinha, ele continuou, e a gente começou a partir de 2012 a fazer bastante isso daí. E 2015 eu mudo para os Estados Unidos, mas aí existe uma coisa importante. Tá, conta pra gente então, porque desse mundo todo que você criou, desse império lá no Brasil que você criou, como é que veio essa coisa dos Estados Unidos e por que Estados Unidos? No final de 2013 para 14, eu comecei a enxergar alguns problemas de novo de gestão dentro da empresa. Ok. E conversando com o meu pai, que não está mais aqui, né? Ele faleceu. Conversando com ele, eu entendi mais uma vez, mesmo com uma empresa muito forte, muito consolidada, eu entendi mais uma vez de que eu tinha uma pessoa que era para ser um estrategista numa outra área, num lugar que não era o melhor local dela. E aí eu comecei a ver que existiam alguns processos que não estavam legal e de que existia de novo, um problema financeiro acontecendo, mas porque a empresa girava tanto dinheiro que você não enxergava. Sim. Na época da academia, a gente tinha escassez de dinheiro. Então qualquer erro, qualquer dúvida que estava acontecendo, ou qualquer má administração, você sentia na pele no mesmo dia. Sim. Eu cheguei até... Você imagina que você tem uma academia. A academia tinha 2.000 metros quadrados. Gigante. E um dia corta teu gás, porque você não pagou o gás. Ai, God. Então, assim, você sofre o processo do dinheiro todos os dias. Sim. Porque a empresa é uma empresa pequena. Agora você tem uma empresa que movimenta 3, 4, 5 milhões por ano. Leva tempo para você perceber. Leva tempo para você entender. E quando eu entendi o que estava acontecendo, eu entrei e montei uma estrutura, um plano de ação para arrumar. Só que aí eu entrei em choque com meu pai. Então a gente saiu da onde a gente estava com problema de aluguel, enfim. Você vai falar assim, Fábio, mas como que uma empresa que fatura 3, 4 milhões por ano, teve ano que faturou 5 milhões por ano, tem problema num aluguel? É porque chega uma hora, e aí você vai ver, por exemplo, eu estava vendo uma pessoa falando uma reportagem esses dias, que ele estava dizendo de empresas que são de grande porte, que de repente eles pedem concordata, de repente eles pedem, dizendo que eles não conseguem pagar mais os seus fornecedores. Isso acontece porque você começa... Na minha visão, foram 3 coisas fundamentais. Primeiro, eu enchi demais a empresa de mão de obra, e ela, como entrava muito dinheiro semanalmente, mensalmente, entrava um volume de dinheiro, não houve uma análise, por volta de 2011, 12, não houve uma análise, pegar uma empresa que cuida dessa parte, que são... Eu preciso transformar uma empresa nisso, eu tenho capacidade financeira para isso, porque pode parecer... Imagina o seguinte, você tem 400 funcionários, você tem
toda uma galera que presta serviço na época das corridas, né? Semanalmente, que eram, aqui nos Estados Unidos é voluntário, no Brasil são staffs que você paga, né? Ah, tá. Então você tem os staffs que você paga, você tem... É uma movimentação de dinheiro tão grande, você está inserido, vai mais uma dica, quando você quer movimentar a sua empresa, traz alguém de fora para olhar, que não esteja dentro do seu processo. Tá. Né? Porque às vezes você fala assim, poxa, eu estou investindo tanto em marketing, tanto nisso, está entrando tanto isso de dinheiro, cara, nós estamos bem e tal. Você para fazer o seu profit loss, você para olhar, e às vezes não é simples olhar de uma empresa muito grande. Então, esse foi um grande problema, eu enchi a empresa de gente, e eu não tinha capacidade para fazer isso. Uhum. Teve uma outra coisa que, quando você trabalha com licitação, e prestação de serviço, e a nossa prestação de serviço ela era muito boa, então eu ficava, a lei na época, eu não sei como é agora, a lei na época você podia ficar no máximo 4 anos. Ela era, você ganhava, era renováveis por mais 4 anos. Ao final do 4º ano para o 5º, você tinha um problema muito grande, que era, ou você ganhava a licitação e continuava com a galera, ou, e na maior parte das vezes era isso que acontecia, a empresa reestruturava o processo. Então, o que ia acontecer de procedimento não era mais o que acontecia antes. E aí você tinha que mandar todo mundo embora. Nossa. E pagar todo mundo de uma vez. Todos os encargos, tudo isso. E aí você não se preparou para isso ao longo de muito tempo. A gente inchou muito de funcionário de muitas licitações ao mesmo tempo, que veio de 2008. A gente ficou praticamente em contratos milionários, a gente ficou 4 anos pegando dinheiro daqui, inchando a outra empresa e botando tal, quando eu tive que demitir praticamente 80 funcionários de alto escalão dentro da empresa, eu não tinha grana para pagar. Aí eu tive que fazer acordo com todo mundo, ou seja, gestão de novo. Mas aí já era uma outra gestão. Mas enfim, como a gente tinha, graças a Deus, nessa época a gente tinha muito fluxo de caixa. Fluxo não, mas a gente tinha muita entrada de caixa. Então eu mudei a empresa, saí da onde a gente estava, foi para um outro galpão, aluguei uma casa, eu reestruturei toda a empresa, coloquei a empresa no eixo, venci algumas licitações muito grandes e importantes, comecei a pagar fornecedor que estava atrasado. Começou a pagar. Tem uma outra coisa também, que quando a gente está quando tá em licitação, eu trabalhei em empresa que mexia com licitação, eles demoram a pagar também. Não é assim, fez e já paga, tem um certo tempo. A gente... Aí precisa um up mais no seu caixa, no seu fluxo de caixa. E aí aí eu identifiquei todos os problemas, eu comecei a ter... E eu só identifiquei o problema, pegando o seu gancho, eu só identifiquei esse problema porque chegou uma hora, a Prefeitura de Guarulhos não pagou a gente, era mais ou menos $500 mil, mais ou menos, na época. Ela não pagou a gente. Quando não pagou a gente, aí foi como pegar um bêbado e empurrar na ladeira abaixo. Entendeu? Então aí eu falei assim, pô, aí a gente entendeu, nós chamamos, pedimos ajuda de pessoas que conheciam, junto comigo a gente montou um plano estratégico, vencemos essas 2 licitações importantes para a gente poder ter fluxo de caixa mensal, começamos a pagar fornecedores que ficaram para trás, só que entrou num desgaste muito grande eu com meu pai. E aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, você quer um sócio ou você quer um filho? Eu nunca mais esqueço esse dia. A gente veio para cá de 2008, 2009 até 2015, a gente veio todos os anos para os Estados Unidos como turista. E em 2014 eu vim para cá e eu falei para Ana Cláudia, pô, já pensou morar aqui? A gente abriu uma empresa de corrida de rua aqui, a gente começar... Aí ela pegou e falou, pô, acho que seria uma boa ideia, tal, não sei o quê. Em 2015, na virada do ano, eu dei um beijo na minha esposa, desejando feliz ano novo, e eu falei assim, vamos ver se esse ano a gente vai morar nos Estados Unidos? Porque a empresa já tinha colocado no trilho, já estava tudo ajeitado, já tinha diminuído a empresa, já tinha feito tudo que você tem que fazer para reestruturar a sua empresa e tal, e agora era só seguir, mandar bala. E eu falei assim, vamos morar nos Estados Unidos? Se for pra gente morar nos Estados Unidos, cara, que Deus nos dê uma amostra aqui pra ser, se vai ser, se não vai ser. E aí eu dei um beijo de feliz ano novo na Ana Cláudia, uma pessoa que fazia muito tempo que não entrava em contato comigo pelo Messenger do Facebook, mandou uma mensagem pra mim desejando feliz ano novo. Raquel, o nome dela. Eu falei, Raquel, você tem o telefone do Ciro, que era um ex-atleta meu, e eu tinha perdido contato com ele. Eu queria falar com ele, porque eu sabia que ele tinha empreendimentos aqui, ou que ele morava aqui, alguma coisa.
Ela respondeu pra mim, Fábio, eu tenho o telefone dele, mas eu não tenho autorização de dar. Aí eu falei, não, vem com ele lá, se beleza e tal. No dia seguinte, quando eu acordei, dia 1º de janeiro, quando eu acordei, o telefone do Ciro tava no meu WhatsApp. Ah! Então aí você já viu que era... Aí eu falei Ali, assim, ali cara, caiu acho a sua que... ficha, que você tinha perguntado pra Deus, né, de dar uma Aí eu luz. falei, acho que agora vai. E aí, nesse primeiro semestre, eu comecei a trabalhar ajeitando as coisas, paralelamente. A gente começou a olhar a questão de vir morar aqui, como seria, tal, não sei o quê. E aí foi quando eu falei pro meu pai, você quer um filho ou você quer um sócio? Ele falou assim, eu quero um filho. Eu falei, então tá bom. Eu montei uma linha, se você seguir essa linha, em 2 anos, a gente recupera tudo, paga todos os fornecedores, tal, não sei o quê. E você toca essa empresa para frente. A loja ainda continuava, ela já rodava sozinho e tal. E a gente toca a empresa, você toca a empresa daqui para frente. Eu vou tentar alguma coisa diferente nos Estados Unidos. Aí ele falou, beleza, só não me larga, tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu continuo trabalhando com você, mas eu vou trabalhar de lá agora, tal. E aí foi um baque grande quando eu falei para todo o time, para todos os coordenadores, para tudo isso daí e tal. E aí eu me mudei para cá em 10 de agosto de 2015. E como que foi essa mudança? Você, né, brasileiro, morando nos Estados Unidos, você veio com sua família, mas mesmo Não, assim... não vim sozinho. Ah, você veio sozinho primeiro? É. Você ficou quanto tempo só? Eu vim dia 10 de agosto de 2015, a Ana Cláudia veio dia 10 de janeiro de 2016. Ok. E aí você sentiu muito... você já tinha vindo aqui antes, mas ainda assim, pra morando, você sentiu a diferença? Você, né, você ficou ainda na dúvida, será que isso é pra mim mesmo? Ou ok, não, tá dando certo, vambora. Porque eu sempre pergunto isso pra quem imigrou, porque no princípio eu tive muita dificuldade aqui, principalmente com inglês. Não sabia nada de inglês. Pra arrumar trabalho também eu não tinha contato nenhum aqui. Então foi um período muito, muito difícil, a ponto de eu ter dinheiro somente pra voltar pro Brasil. Então aí, graças a Deus, eu consegui uma empresa pra trabalhar e aí o jogo virou pra mim. E aí, como é que foi no seu caso? Então, o propósito de eu vir em janeiro foi, vem para os Estados Unidos para tentar entender como as coisas funcionam aqui. Eu não vim para ficar. Eu vim para entender como eram as coisas. Eu morei de roommate na casa de um... Roommate para quem não sabe, é quando você mora Colega como... de quarto. Colega de quarto. Quando aluga o pessoas quarto. que alugam um quarto na casa delas. Eu morei de roommate na casa de uma pessoa. E eu falei, deixa eu entender como funciona a vida aqui. Vim pra cá com um auxílio de uma pessoa, né, que trabalhava com isso. E aí eu conheci essa pessoa e essa pessoa falou pra mim, vai ter uma reunião do Rotary hoje à noite. Você não quer ir? Network, né? Você tem que ir pra... Rotary é quem cuida dos eventos da cidade, Rotary é como se fosse uma foundation, né? Uma associação não sem fins. É tipo um Senai da vida, ok. um Sesc da vida, alguma coisa assim. Ok. Mais ou menos isso, né? E aí eu fui lá nesse dia, sentei aqui na mesa, do meu lado sentou o Fernando, dono de uma loja de carro, e na minha frente sentou o Alexandre Damiani, que ele era não lembro se ele era o presidente ou o vice-presidente do Rotary. A gente conversou e aí o Alexandre me chamou para uma reunião. Ele falou, cara, eu gostei muito de você, da ideia, do que você está falando e tal, porque eu não vim para trabalhar. O que me mantinha era a empresa do Brasil, né? Eles mandavam uma grana para mim todo mês, pagava meu aluguel, pagava o carro, tal, não sei o quê. E aí eu liguei para Ana Cláudia e falei assim, Ana Cláudia, eu vou ficar mais, porque o meu visto de turista era de 6 meses. Eu falei, eu vou ficar uns 3 meses aqui para eu entender bem. Eu falei, tira o seu visto de estudante. Aí ela foi em setembro e tirou o visto de estudante dela. E aí eu tava numa reunião, eu fiquei praticamente 5 meses só fazendo network, conhecendo gente, entendendo a cultura, vendo quais eram os principais desafios, enfim. E aí eu fui numa advogada de imigração, acompanhando um amigo meu. E aí ela falou assim, meu amigo fez a consulta, pagou, fez a consulta, e aí essa advogada de imigração falou assim, e você, Fábio? Eu falei, não, eu tá tudo certo. Ela falou, não, conta a sua história. Aí eu falei, cheguei dia 10 de agosto, vou embora agora em novembro, e venho com a minha família, eu com o visto de turista. Porque a minha ideia era voltar para o Brasil, continuar trabalhando com meu pai, ajudar e ficar assim, né? Fico aqui com a minha família, vou pro Brasil, fico na empresa, tal, não sei o quê. Ela falou assim, você não vai voltar, porque você ficou muito tempo, você tem que ficar um tempo no Brasil, para depois voltar de novo, essas coisas todas aí de imigração. Ela falou assim, se eu fosse você, eu ficava.
E quando a Ana Cláudia chegasse, a gente pendurava você no visto dela, Olha só. como um É, F2. E você já fica aqui. estudante. Aí eu falei, mas tem empresa no Brasil, tem que ver, tal, não sei o que. Ela falou assim, você consegue administrar a distância? Eu falei, consigo. Então, qual que é a razão de voltar? É. Aí ela De não pegou e falou ficar? assim, então fica. Aí eu liguei pro meu pai e falei, lembra daquela história do filho, sócio, filho? Ele falou, lembro. Eu falei, cara, eu abro mão de tudo, eu vou ficar. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, continua trabalhando com a gente e tal, mas beleza, não tem problema. Aí a Ana Cláudia veio dia 10 de fevereiro, Hum. aí a advogada já estava com a documentação toda pronta, mandou para a imigração, pendurou o meu visto nela, né? Virei um F2, Aham. na verdade, trabalhando para a empresa do Brasil. Olha, e aí então aqui, durante esse tempo, você não trabalhou aqui, você só estava fazendo networking praticamente. Eu só fazia network, conhecia gente e tal, até porque visto não permite e tal. Não pode E eu trabalhar. trabalhava só pro Brasil, né? Então eu Aham. trabalhava de casa pro Brasil, fazia as coisas, organizava a corrida, a gente montou uma estrutura de câmeras que eu via a corrida acontecendo, a estrutura tal, não sei o que quê. legal. Então eu acompanhava, fazia, participava de licitação aqui dos Estados Unidos, fazia tudo daqui, Tudo aqui. tudo daqui. E acompanhava a minha esposa como estudante, né? Uhum. De inglês, lá em Orlando. Ela também tem até hoje a empresa dela lá no Brasil e tal. E aí a gente continuava fazendo isso. Aí foi tocando o barco até 2018, no meio de 17, quando no meio de 17 a gente resolve mudar para Massachusetts. Tá, então se vocês chegaram em Orlando. Orlando, ok. Durante a estadia em Orlando, houve algum problema, algum baque em relação à imigração? De você se sentir, talvez, não se adaptar aqui ou dela? Teve Não. algum problema assim? Não, tá foi de fácil. boa. Deu tudo certo, a estratégia da advogada deu certo. Eu pendurei, né, fiquei embaixo do visto da Ana Cláudia. A Ana Cláudia ela entrou com um visto de estudante, né? E aí, então, vocês mudam para Massachusetts? E aí, como que começa ah, o beach tennis? Ou A ainda gente não muda para começa? Massachusetts. A gente muda para Massachusetts exatamente porque a gente troca de visto. Aí esse visto exigia um empreendimento nos Estados Unidos. E para empreender na Flórida porque o empreendimento é de esportes. Aham. Para empreender na Flórida com corrida de rua é um pouco diferente. A gente olhou algumas coisas aqui e aí a gente veio para empreender, olhar o mercado de Massachusetts para começar a empreender com esportes, entendeu? Entendi. Já estava empreendendo com esportes lá na Flórida e aí começou a empreender com esportes em Massachusetts, mas aí a gente foi essa transição de visto e a gente veio para cá para conhecer aqui e acabou ficando. Mas aqui, você chegou a fazer alguma corrida lá em Orlando? Sim, Teve? várias. Várias? Olha. E Não aí, só minha, mas também para outras eu pessoas. organizando, mas também para outras pessoas, prestando serviço para outras pessoas. Teve algum momento que você pensou em voltar atrás, voltar pro Brasil? Essa parte, até você vir para Massachusetts, talvez. Eu ia falar a frase que você pediu para eu guardar, qual é a frase que impacta, eu ia falar agora. Pode falar. Não, deixa guardada aí, deixa guardada aí. Imagina que vou dar só um exemplo para vocês poderem entender. Você vê um casal lindo e maravilhoso, tudo perfeito, tal, não sei o que, de repente esse casal separa. Cara, o que acontece em quatro paredes é muito louco. Só Deus sabe, só Ele pode contar quantos litros eu chorei dentro do quarto. Porque nesse meio do caminho veio um problema muito grande. O meu pai, em 2008, 2009, a gente estava organizando uma corrida pro correio. O atleta, normalmente a largada na época que eu organizava, era 8 horas da manhã. Então os atletas começam a chegar às 6 horas para pegar o número de peito, porque hoje já entrega até o número de peito antes. Naquela época existia um chip que você amarrava no cadarço. Hoje o chip já tá dentro do número de peito. Hoje já é mais... eu não sei como que... Eu tenho vontade de participar, mas eu sei que vem antes, o kit, né? Chega antes. Então assim, o chip, a gente entregava o chip no dia da prova. Então a pessoa já pegava o número de peito, mais o chip e tal, no dia da prova e tal. E aí eu com meu pai lá, dando uma última olhada em 2008, 2009, dando uma última olhada assim em tudo que tá lá na entrega de kit, tudo que tá acontecendo e tal. E aí eu olho e eu vejo os isotônicos, 2.500 isotônicos, nos fardinhos de 6, e a gente tinha as tinas, que eram aqueles barris de azeitona grandão de plástico.
Sei. A gente cortava ele no meio, botava a alça e aquilo virava uma tina. Uhum. A gente enchia de Gelo. isotônico e jogava. Aí o gelo chegava de madrugada, 5, 6 horas da manhã, e o gelo era aquele gelo triturado e já jogava em cima das tinas já, entendeu? Aham. O isotônico tinha que estar às 5 horas da manhã na tina. E quando a gente viu, os staffs não fizeram. Então, os isotônicos, 2.500 isotônicos estavam empilhados. Isso era mais ou menos uma meia-noite. E eu falei pro meu pai, nós vamos ter que fazer nós dois. Tava um frio lascado, nós tiramos 2.500 isotônicos dos plásticos e colocamos nas tinas. Em uma hora o corpo ficou muito quente, meu pai tirou o casaco e meu pai foi internado na terça-feira, depois da prova. E foram duas coisas que aconteceram. Ele morava num apartamento, era uma cobertura, eu não sei, acho que era uma cobertura no Cambuci, e os pombos fizeram ninho na máquina do ar-condicionado. E meu pai pegou uma infecção pulmonar pela doença do pombo. E depois, com mais essa pneumonia grave que ele ficou, ele desenvolveu uma coisa chamada fibrose pulmonar. Foi indo todo um processo, ele veio me visitar em 2017, antes de eu mudar para Massachusetts. Ele veio me visitar, ele veio para ficar 20 dias, ele ficou 12, 14 dias no hospital. Quando ele bateu aqui, estava na época do pólen, irritou o pulmão dele, 2 dias depois ele já estava internado no hospital. E ficou internado no hospital muito tempo. Quando ele saiu daqui, a gente teve que fazer uma melhora na saúde dele para poder botar ele no avião, e quando ele chegou no Brasil, ele já foi internado logo de cara. Essa cena não sai da minha cabeça. Quando ele entrou quando ele mostrou o papel pro cara, né, da imigração, que a saída é bem mais fácil do que a entrada, né? Você só mostra o documento, a passagem. Eu lembro do último tchau que ele deu, e aí eu não vi mais ele. E a saúde dele foi para baixo, ladeira abaixo. Foram doses homeopáticas de ladeira abaixo de 2017 até 2022, quando ele morreu. Então foram 5 anos de muito... 2021 que ele morreu. Foram 5 anos de muito sofrimento. Todas as vezes que algo acontecia, porque no meio do caminho minha mãe também teve o AVC e um monte de coisa, todas as vezes que bate essa dor de você não poder estar lá para ajudar, de você não poder, são as vezes que você se tranca no quarto, só Deus vê você chorando. Falar que nunca pensou em voltar, cara, já pensei várias vezes. Mas todas as vezes que eu pensei em voltar, eu olhava para Vitória, para Vivi e para Viviane e via a oportunidade que elas estavam tendo, e isso era o que me dava forças para continuar. Que história. Caraca. Tem muita coisa, né, cara? Muita coisa. Você ainda nem entrou muita inteligência coisa. artificial. Então aí você vem para Massachusetts. Massachusetts. Você veio para Massachusetts com toda a sua família. E aí o que você continua? Você já inicia a corrida aqui também? Ou ainda você faz outra coisa? Não, a empresa de esportes da Ana Cláudia se solidifica aqui nos Estados Unidos. Não só em corrida, em diversas outras coisas, diversas outras organizações, enfim. Ela trabalhava, eu ajudava em algumas coisas, mas ela que focava mais, né? E foca ainda, tem algumas coisas também grandes acontecendo ainda. Foi até pela questão do visto, né, da mudança do visto, a necessidade de tudo isso. A gente vem para cá e ela continua nessa transição Flórida-Massachusetts, porque a gente tinha uma sede lá, uma sede aqui, então ela ficava nessa transição de um lado para o outro, trabalhando na FB Sports and Marketing, que é a empresa que ela tem até hoje. E aí ela vai tocando o barco. Ela faz toda a parte organizacional, dos funcionários, de tudo, e das estratégias. Ela vai tocando o barco disso daí. E onde que entra a inteligência artificial na vida do Fábio? Final de 2015, rodando, né? Instagram, Facebook, eu vi uma ferramenta chamada ManyChat. Essa ferramenta chamada ManyChat, baixei ela só era para Facebook, e eu vi que você conseguia criar automações dentro dela. Dentro dessa empresa da Ana Cláudia, lá no Brasil, porque a EM Empresarial, quando ela abriu em 2005 e ela se solidificou no meio da corrida de rua, a EM Empresarial ela é da Ana Cláudia, né? Então, a estação massagem era minha e do meu pai, e a EM Empresarial da Ana Cláudia. Aí a Ana Cláudia colocou um sócio na EM Empresarial e eu saí da sociedade da estação massagem. Ficou só com meu pai e tal. Mas mesmo assim eu prestava serviço daqui, lembra? Porque eu falei que eu prestava serviço. Sim. Aí eu comecei a criar algumas automações para que as pessoas entrassem nessa automação e se inscrevessem. E aí o negócio começou a pegar. Você pegou gosto pela no coisa. breu. O negócio começou. Mas antes você já era da tecnologia? Quando você estava lá na época da escola? Na verdade não, né? Porque não tinha... Eu sou formado em educação internet, física e eu não fazia nada, velho. Não fazia nada. Não tinha Tô nem... viajando, eu esqueço do tempo, épocas, da época. Não, eu comecei sozinho, cara. Sozinho.
Aí eu comprei um curso de um americano, vi o curso do americano, implementei no Brasil e começou a dar muito certo. Onde que você aprendeu inglês? Aqui ou lá no Brasil? Na raça aqui. Na raça aqui? A Ana também? A Ana não, a Ana veio como estudante. Ah. E a Ana, quando a gente veio para Massachusetts, a Ana estudou durante um bom tempo na universidade. Tá. Mas ela aprendeu aqui, nos Sim. Estados Unidos. Tá. A Ana continua com a empresa e você passa a focar mais nessa parte da inteligência artificial? Em automações, nem era IA que a gente falava, automações, né? Em automações. Vou falar uma coisa muito particular que muito pouca gente sabe disso, assim, eu não falo muito, mas eu tenho uma questão de processos com algumas pessoas, eu me enchi o saco de ficar conversando com gente, entendeu? E aí social. Lembra do Alexandre Damiani lá da Flórida? Lá ele começou um movimento chamado Recomendo em USA, que era um grupo de network tipo BNI, só que de brasileiros, você pagava uma mensalidade e beleza. Quando eu mudei para Massachusetts, eu saí. Tanto é que eu conheço muita gente na Flórida por causa do Recomendo. E aí eu vim para Massachusetts e tal, e aí eu tive esse problema, eu me enchi, falei, quer saber de uma coisa? Aí me enfiei em casa e comecei a mexer com coisas, com internet, com essas coisas. Só que o que eu fui fazer? Eu tive praticamente um ano e meio que sabático, estudando que nem um louco, velho. Tudo que você possa imaginar. Empresa da Ana Cláudia indo bem, então não precisava muito e tal. Aí eu peguei e falei assim, cara... Aí eu fui estudar muito. Estudei automações, estudei processos de inteligência artificial, como era feito antigamente, não como hoje é feito, popularizado, mas eu estudava muito isso daí. Só que me desliguei de todo mundo, tinha o cabelo comprido até aqui embaixo. Sério? Cheguei a 131 quilos. E aí esse Alexandre me liga. E ele fala, tá fazendo o quê? Eu falei, tô fazendo nada, irmão. Tô estudando e tô enfiado aqui. Eu vendi um sitezinho aqui, vendi uma coisa ali, mas nada demais. Aí ele chegou e falou assim, cara, quero me encontrar com você. Aí quando ele se encontrou comigo, né, a gente se encontrou, ele falou, cara, o que aconteceu com você, velho? Você não é o Fábio de Orlando. Aí contei pra ele algumas coisas e tal. Aí ele virou e falou assim pra mim, eu vou abrir o Recomendo em Massachusetts. Foi 2019. Eu vou abrir o Recomendo em Massachusetts, você vai ser o meu diretor aqui. Vai cortar o cabelo, arruma uma roupa legal aí, e vem na reunião do Recomendo de amanhã, porque amanhã tem reunião. Você acha que eu cortei o cabelo? Não. Não tem nada. Fui na reunião. Nessa reunião tava Flávia Leal, que é dona da maior escola de cosmetologia, de cabelo, acho que até de massagem hoje em dia, aqui de Massachusetts. A Fernanda da Febracis, o Jaime Zimmer, a Bianca Zimmer, que são um dos maiores consultores financeiros aqui de Massachusetts, que eu tenho um carinho gigantesco por eles. Enfim, a nata dos empreendedores. O Alexandre falou assim, o Fábio vai ser o diretor do Recomendo aqui, a gente vai começar. A gente saiu dali, fui dar entrevista na rádio, fui não sei o quê. Aí o Alexandre virou pra mim e falou assim, dá um jeito aí, porque você vai ser a cara do negócio aqui. Eu não ganhava nada, mas em troca... eu era obrigado a me relacionar com todos esses empresários. Cara, mudou o jogo na minha vida. Não durou muito tempo, porque veio aquela época que a gente tinha que ficar em casa, né? Eu não falo o nome, porque às vezes não vai monetizar, eu não falo o nome. Mas aí veio essa época, e aí, quando chegou essa época, que a gente teve que ficar em casa, eu falei, cara, eu vi um cara no Canadá organizando corrida de rua virtual. Você corria pelo aplicativo Strava, ele computava, ele dava o ranking, e aí esse negócio de corrida virtual começou a pegar, que as pessoas não tinham onde correr. E ela corria sozinha. Tipo, tem uns que você ganha medalha se você correr certa quantidade, chega uma medalha pra você. Na sua casa. Mas chega... tá. Eu me inscrevi do Harry Potter. Você não sabe Harry Potter, né? Harry Potter, aí chega a medalha das casas. Mas eu nunca participei. Então, porque na verdade isso não tem um cunho competitivo. Tem um cunho motivacional. E aí o negócio começou a pegar. Aí eu fiz um desafio. Porque nessa época meu pai já estava puxando um balão de oxigênio. Ixi. Né? Já estava bem ruim. Tava no Brasil? No Brasil. Tá. Bem ruim, muito ruim. Já não conseguia tomar banho sem oxigênio, enfim. E aí eu fiz um desafio. Corra dentro da sua casa e desafie seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, todo mundo. E aí eu fiz um vídeo, eu e a Vivian, a minha filha do meio, correndo enquadrado na neve no quintal de casa, e meu pai caminhando, puxando balão de oxigênio no quintal da casa dele. Olha só. Esse vídeo viralizou de um jeito, o negócio explodiu de um jeito.
lancei uma corrida virtual, mas aí eu fiz um pouquinho diferente do que a galera fazia. Tinha o clube do Strava, mas ele mandava um print no Instagram e mandava, ele digitava, lembra que não era competitivo? Ele digitava o tempo, ele digitava quantos quilômetros ele correu e a data pegava automaticamente. E ele mandava um comprovante. Então eu fiz uma automação dentro do chat, dentro do ManyChat, usando isso daí, e aí o que acontece? Eu lancei essa corrida. Quando eu lancei essa corrida pegou, a gente teve aproximadamente 20 mil pessoas correndo em 7 países. Really? Eu mandava os kits para os países, só que eu não mandava para o Japão, por exemplo. Tinha uma galera no Japão que corria. Então eu mandava para casa de um só, e esse distribuía para as pessoas. Que sensacional! Entendeu? Você ainda faz isso? Você não, porque depois que voltou, aí a galera esqueceu disso daí. Nossa, você é um gênio. Isso foi um tempo, né? Eu falei, cara, vou fazer alguma coisa diferente. E explodiu o negócio. Aí quando explodiu isso, saiu isso em muita mídia, tal, não sei o que, tal, e a galera daqui de Massachusetts descobriu que eu tava fazendo isso. Mas o que foi pro meu espanto? Não foi porque as pessoas estavam correndo, foi pelo que a automação que eu tinha criado. E aí uma empresa de countertop, que já foi vendida, agora ela foi vendida por um grupo indiano, ela me chamou e falou assim, será que dá para vender countertop por automação? Aí eu falei, dá. E a gente vendia. Só que eu tive que aprender de novo, porque eu fiquei tão focado na cultura brasileira, que eu tive que aprender a entender como o americano entra. E fazendo um parênteses, eu não tenho nada contra quem está no Brasil prestar serviço para quem está aqui. E eu não tenho nada contra quem está aqui contratar o serviço de quem está no Brasil. Cada um faz o que quer. Só que é o seguinte, é muito difícil uma pessoa que está no Brasil e começa a prestar o serviço aqui para os Estados Unidos entender de que a cultura e a forma como essa pessoa é atendida, entra numa automação, hoje já muito mais diferente do que em 2021, é muito diferente, porque ele não vive aqui. Então, eu até estou começando um projeto no Brasil, onde eu vou ensinar os brasileiros que querem começar a vender serviço nos Estados Unidos. Excelente. Com inteligência artificial, para poder vender da forma certa, com a cultura correta, né? Então, a gente vai fazer um evento agora online no final do mês de agosto. As culturas totalmente diferentes. E a pessoa, às vezes, eu já peguei, por exemplo, gente que sabia fazer tráfego muito bem feito, organizar muito bem feito, fazendo um tráfego de gara cleaning, que é limpeza de calha, porque você vai fazer isso daí quando cai as folhas. Ou quando ali naquela safra que acabou de cair as folhas, vai começar a vir o inverno, e aí você pode ter o ice damage, que é quando descongela a neve que ficou e por estar entupido cheio de folha, a água cai para dentro do forro e dá o damage do forro. O cara estava fazendo uma campanha de tráfego pago disso em agosto. Porque não entende. Entendeu? Não, a gente teve uma empresa brasileira fazendo nosso SEO, nosso tráfego também, né? E aí as palavras-chave eram limpeza no oceano, limpar borracha, limpar pneu. Eu falei, na hora que eu vi as palavras-chave, você tá doido? Aí a gente cancelou, a gente nem faz mais, a gente contratou uma empresa daqui. Então, assim, volto a dizer, se você tá no Brasil e quer vender serviço, se especialize. Manda uma mensagem no meu Instagram. Manda mensagem pro Fábio. Mas tem que aprender a cultura americana. Tem que aprender a cultura americana. Não é a mesma tem coisa. que aprender a cultura totalmente americana. Diferente. E então aí eu comecei em 2021, 4, 5 meses depois que começou aquela época que a gente tinha que ficar em casa, eu comecei a prestar serviço para as empresas brasileiras, de brasileiros, mas que queriam usar as automações para poder vender mais. E aí eu comecei a prestar esse tipo de serviço. E começou a dar certo. Aí você viu, ok. Vejo uma outra possibilidade aqui. Então, cara, de toda a sua trajetória, o que mais te orgulha até hoje? Porque você teve vários recomeços. Se reinventar, cara. Se reinventar, nunca perder a sua essência, porque por mais que a minha essência, que é a educação, sempre teve presente comigo. Sempre a educação entrou na escola da massagem, na parte da corrida de rua, quando a gente montou grupos de corrida dentro das empresas, queira ou não queira ser, eu estava coordenando professores de educação física. Quando eu vim para os Estados Unidos e comecei a
que eu tive aquele hiato, que eu parei, onde eu fui buscar o meu refúgio, fui na educação. Quando eu fui fazer a parte dessas automações, eu estou implementando algo que eu aprendi e coloquei ali. Então, a educação sempre esteve presente na minha vida. Então, se reinventar, não ficar paralisado, não aceitar as dificuldades da vida, e aí você realmente se reinventar. Eu acho que a minha palavra é ter o processo de se reinventar, mas sem perder a essência pessoal. E também aceitar mudanças, adaptação também. A sua adaptação, porque imagina, você né, tava na escola, depois foi pro mundo aí, mesmo que seja de esporte, você abriu uma empresa, quebrou, você poderia ter desistido, ter trabalhado pros outros, mas aí depois aconteceu tudo, você abriu uma outra, daí veio outra, e você tava batendo quase 5 milhões no Brasil. O que aconteceu com essa empresa depois que seu pai... A empresa dele foi desmanchando, foi diminuindo e ela acabou. Hoje a empresa da Ana continua tocando, mas em parcerias com outras pessoas, com outros projetos, mas ela continua ativa. Mas a empresa do meu pai, ela foi cada vez diminuindo junto. Parece que a empresa diminuiu do mesmo jeito que meu pai foi diminuindo a saúde dele, então ela foi diminuindo. Aí fomos vendendo as coisas, né? Foi vendendo. E no final ele tava mais... a gente tinha umas máquinas de massagem que faziam massagem com água. São feitas em Canérica, essa máquina. Ah, tá. E a gente era... Eu já fui em uma. Na época existiam 9 no Brasil, a gente tinha 5. Porque era muito cara. Essa máquina, acho que ela custa hoje... Aqui, preço dos Estados Unidos, ela deve custar uns 70, 80 mil dólares. E importado no Brasil, a gente está falando de algo em torno de 200 mil dólares. Mais ou menos 1 milhão de reais. Então a gente foi vendendo, meu pai sobrou com essas máquinas, fazendo eventos com essas máquinas, e depois no final, quando ele faleceu, a gente vendeu a operação toda para uma pessoa. Incluso a loja do shopping também. A loja do shopping a gente vendeu logo depois que meu pai veio, ficou aqui nos Estados Unidos, ficou doente. Foi embora pro Brasil, e aí eu falei para ele, pai, vamos vender a loja, vamos começar um processo de diminuir tudo isso daqui. E aí foi quando eu comecei a ajudar ele, aí nessa época foi vendido, a gente vendeu a loja em 2018, se eu não me engano foi 2018 ou 2019 que a loja foi vendida. Ok, e aí pra você, o que você acha que é o maior mito para empreender aqui, que as pessoas, quando você escuta assim, nada a ver? Cara, o maior mito, cara. Tem uma coisa boa. É achar, vou falar um mito e vou falar um erro. O mito é você achar de que por você ser brasileiro, você não vai conseguir empreender aqui. Isso é mentira. Você não vai. Só que qual é o grande erro? É você achar que você vai conseguir implementar com a tua cultura. Exato. E aí, eu sempre penso assim, poxa, cara, um rodízio de pizza, cara, era uma das coisas assim... O americano não come frango catupiry, velho. Não. Ele tem nojo. Tem nojo de tudo que é relacionado a um pouco cremoso. Um exemplo, meu esposo não gosta de lasanha, não gosta de estrogonofe. Ele odeia a pizza do Brasil. Então ele assim... não gosta. Então você fala assim, eu vou empreender, cara. Eu vou fazer uma pizzaria brasileira pro americano ir lá. Cara, não vai. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma... The Pizza Artisans, né? Ele vai nas casas das pessoas e faz... o evento de pizza, né? Muito bom, muito bom. Com muito sufoco, ele consegue vender, ele consegue oferecer para a pessoa uma pizza mussarela com milho e bacon. E sabe qual é o argumento dele pro americano? Não. Você não come milho? Como? Você não come bacon? Como? Você não come pizza de queijo? Como? Então, tá tudo aqui. Tudo aí. Ele fala assim, isso weird. É nojento. Experimenta. Experimenta. Aí, então assim, cuidado, porque às vezes você pode ter uma baita de uma ideia, ele pode até dar certo, mas ele não escala, porque você não consegue atingir todo mundo. Eu uso o que de melhor nós temos. Um trabalho com excelência. Eu acho que detalhista como a gente não tem. Então eu entendo isso, tá? A gente está num país de oportunidade. E tome cuidado com as oportunidades também, né? Porque... às vezes, por ser um país de oportunidade, eu falo, não, vamos embora, vamos criar essa oportunidade, abre aquela. Eu tenho um mentorado meu, que eu não sei como ele consegue dar conta, ele é dono de 4 empresas. Ele é dono de uma empresa de landscape, ele é dono de uma empresa de construção, ele é dono de uma padaria brasileira e ele é dono de um restaurante para um brunch, que é café da manhã junto com o almoço, sabe? Nossa, que horas que dorme? Então, não sei.
Não sei. Então eu não sei como ele dá conta de tudo isso daí. Ele é exceção, ele não é regra. Às vezes ele manda uma mensagem no meu Instagram 1h da manhã, entendeu? Como esse cara toca as coisas. Inclusive a gente está implementando IA em tudo, né? Bom, vai ajudar ele a ter mais tempo, mas talvez seja organização mesmo e disciplina. Dependendo da pessoa, é mais trabalho, mas ainda assim... E acredite no teu feeling e na tua essência. Porque no meio do ano passado... Eu falei assim, eu tava faturando, prestando serviço, né? Eu tava faturando algo em torno de 20, 25 mil dólares por mês, líquido no bolso. Eu virei pra Ana Cláudia e falei, Ana Cláudia, aquele negócio que bate aqui dentro, que é o que fala de dentro da tua alma, falei, tá falando pra mim. Ela falou, ai Jesus, lá vem, cara. Ela falou assim, o que você vai aprontar? Eu falei assim, a gente não pode ser submisso a uma realidade que é a inteligência artificial. Quem usa, a maior parte das pessoas que usam do jeito errado, e as pessoas que não usam serão atropeladas. Ela falou assim, eu lembro direitinho da feição dela, ela fez uma feição assim, ela falou assim, o que você está planejando? Eu falei assim, eu quero parar de prestar serviço para todo mundo e começar a educação nesse segmento. Isso foi quando? No meio do ano passado. No meio do ano passado. Nossa, mas isso foi muito rápido. Um pouquinho mais do meio do ano passado, acho que foi agosto ou setembro. Aí ela pegou e falou assim, a comunidade me ensina aí, o Borges Fábio, não tem 1 ano. Não tem 1 ano. Aí ela virou e falou assim, você tem certeza do que você tá falando? Ela falou assim, ela pegou uma folha com todas as entradas do mês. Você tem certeza do que você tá falando? Eu falei para ela assim, tenho certeza, porque eu acredito que esta prestação de serviço que eu tô fazendo, em 3, 4 anos ela morre. Então é visão, você tem que ter visão do que vai acontecer na frente. Posso estar errado, mas ela vai morrer. No grau que eu fazia. Aí ela pegou e falou assim, é isso? Falei, é isso. Ela falou assim, eu tenho que me preparar para 1, 2 anos muito duro? Eu falei assim, com certeza. Ela falou assim, beleza. Foi eu falar isso, Ana, uma empresa foi vendida pro grupo indiano, a outra pessoa parou, cancelou o contrato. A outra, eu não precisei dizer pra ninguém que eu queria sair. Você é muito religioso? Você sempre teve a religião forte Eu tô perguntando isso porque da maneira de todas as suas etapas, sempre teve alguma coisa ali, ó, Fábio, te dando um sinal, sabe? Você percebia isso? Você percebia que era algo mais além? Ou você só passou a perceber bem depois? Como é que era a sua religião, sua fé? Eu nasci num lar cristão, né, presbiteriano. Frequentei um bom tempo essa parte presbiteriana. Depois eu mudei para a parte batista, né, uma outra linhagem batista. Ser uma pessoa religiosa, na minha visão, estar dentro de uma comunidade, qualquer que seja, né, estar dentro, inserido e tal. Não estou inserido em nenhuma fixa, mas eu tenho uma conexão com Deus, assim, que é absurda. Absurda. Olhando a sua história assim, cara... Cara, quando eu era moleque... Depois, se você não quiser colocar, você nem coloca. Não, quando eu era moleque, eu chegava pra Deus e falava assim... Eu pegava uma moeda... Olha que coisa absurda. Eu pegava uma moeda... Eu tava isso na 5ª, 6ª série. Eu pegava uma moeda e falava assim... Porque eu sempre fui pra recuperação, aquelas coisas todas lá. Eu falava assim, Deus, mostra pra mim se eu vou passar. Eu vou jogar 3 vezes essa moeda. Se der 2 vezes cara, é porque eu vou passar. Você acredita que nenhuma vez o que eu jogava de moeda deu diferente? Sério? Juro pra você, cara. Ontem nós fizemos uma oração aqui pra pedir pra Deus abençoar esse espaço, tudo, né? Durante essa oração, eu pedi muito a Deus assim, prove pra mim que eu tô no caminho certo, né? Apesar que eu já sei que eu tô assim, já tenho isso dentro de mim. Mas mostra pra mim dia a dia, mostra pra mim com pequenas coisas e tal. Ontem aqui uma pessoa virou pra mim e falou assim, eu não entrei nessa comunidade da House Cleaning, de IA na House Cleaning, porque eu não sabia se era pra mim, se não era, mas eu quero participar da aula hoje como convidada, porque eu quero começar a andar com você e eu quero aprender pra implementar isso na minha empresa. Foi logo depois da oração. Eu acho, bom, eu sou suspeita pra falar, mas deixa mais pra frente. Hoje ainda tem aquela coisa assim, né? Vou ou não vou, utilizo isso ou não utilizo. Alguns, né, a maioria das pessoas que eu converso, acha que inteligência artificial é só coisa de nerd. O que você diria pra essas pessoas? Olha, ontem eu tava num Zoom com um amigo meu da Flórida, um empreendedor na área de house cleaning, o William. A gente tava conversando e ele ligou pra mim pra falar assim, Fábio, eu tô perdido. Eu tô perdido porque como ele curte, então...
o próprio Instagram dele e as redes sociais dele entrega muito conteúdo sobre isso. Ele falou assim, eu não consigo acompanhar. Muita coisa. Eu não consigo acompanhar. Eu vejo o teu Instagram, eu vejo do outro, eu vejo do outro, eu vejo do outro. Eu tô me distanciando porque eu não consigo acompanhar. A inteligência artificial vai fazer você perder dinheiro. Enquanto você pensar que você tem que aprender tudo da inteligência artificial, você vai gastar tempo estudando e perdendo dinheiro. Pegue uma pessoa que vai te orientar, pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, pega uma pessoa que vai te orientar, identifique seus problemas e o que a IA resolva. Assim você aprende a IA na prática. Sim. De forma simples, prática e fácil. E o que você acha qual que seria a diferença da IA para as pessoas que é mais copiar e colar ou usar com propósito? Essa é a maior briga que eu tenho, cara, com todos os empreendedores. Cada vez mais as pessoas que estão chegando, elas estão querendo prompts, que são os comandos prontos. Eu tenho que analisar isso como empreendimento. Eu estou lançando agora um plano de assinatura, vai custar $14 por mês, acho que vai ser $14 por mês, onde você vai ter uma biblioteca que vai lançar logo de cara com 400 prompts e mais 20 agentes de IA para você copy, paste ou plugar. Só que o que eu vou fazer de diferente? Eu vou te ensinar a usar e melhorar aquilo que está pronto para colocar no teu negócio. Então continua sendo educação, mas de uma forma um pouquinho diferente. Porque o mercado, olha que louco o tamanho que está o negócio. Nós temos hoje 400 milhões de acessos no ChatGPT por semana. Uma média de 1 bilhão e 600 mil acessos por mês. Usuários fixos que foram lá, colocaram nome, e-mail e telefone, são cerca de 600 milhões de pessoas. A expectativa é que a gente feche 2025 com 1 bilhão de pessoas usuários. Uau! Desses 600 mil pessoas que hoje estão, um pouquinho mais de 10% paga o ChatGPT. Ok. Em torno de 60 milhões de pessoas pagam o ChatGPT. É ridículo em relação a 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você pegar pessoas acima de 50 anos de idade que pagam o ChatGPT, comparado à população mundial, dá 0,006. Uau! Nossa, muito pouco. Então, 78% das pessoas que assinam o ChatGPT pensam em cancelar o ChatGPT no mesmo mês. Porque não sabe usar. Porque não sabe usar. A minha maior briga é, vamos dividir o balaio aqui. Inteligência artificial para atender seus funcionários. No SMS, Facebook, Instagram, WhatsApp, existem N ferramentas. Existe a minha empresa de prestação de serviço disso. Existe trocentas pessoas que fazem isso no mundo. Ou você pode aprender a fazer também. Enfim. IA para criar posts nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus. ChatGPT faz isso numa facilidade, beleza. Já está criando até as imagens, já posta direto também, se quiser, enfim. Facilita demais. Para de pensar na IA usando a IA para o front, que é o que a gente chama. Aqui está a minha mesa, eu sou o dono da minha empresa, está a minha mesa aqui, eu estou pensando na IA só daqui para frente. Pensa na IA sentada do seu lado como seu sócio por $20, velho. Eu fiz uma aula ontem, inclusive subiu na comunidade, uma aula usando o Notebook LM. Eu trouxe 3 extratos, fictícios, obviamente, porque eu estava dando aula, mas eu trouxe 3 extratos para dentro do Notebook LM. Eu perguntei o que eu queria para ele. Ele me deu quanto eu estou gastando com funcionário, quanto eu gasto de combustível, quanto que eu gasto de... E aí eu peguei o relatório final dele todinho, coloquei no ChatGPT e pedi para ele me dar gráficos, para ficar visualmente eu entender. Facilitou o seu... A minha IA, que é o meu ChatGPT, só que o meu ChatGPT é de $200, que eu tenho um de $200 só para cuidar de estrutura. Ela sabe como eu estava no meio do ano passado, como eu terminei o ano passado, como eu comecei 2025, como eu estou agora e como eu vou estar no final do ano. Ela virou para mim e falou assim, eu mandei um relatório para ela, vou dar 2 exemplos para você entender como você usa a IA do seu lado, porque o resto é prestação de serviço. Alguém faz para você, você não precisa aprender isso aqui. Ou se quiser, você aprende, mas é de cada um. Eu coloquei a IA do meu lado, escuta só. A minha filha bateu meu carro, deu PT no meu carro e ela perdeu o carro. Aí o dinheiro que o seguro pagou, tinha muita milhagem. Eu peguei e comprei um carro, desde a entrada num carro para ela, o resto da coisa a gente ficou para usar para outras coisas, enfim, e eu não comprei um carro. Eu criei uma IA
que um projeto dentro do ChatGPT, na abinha do lado esquerdo tem lá os projetinhos ali, eu criei um projeto ali que eu faço o seguinte, todo mês eu pego o extrato do meu banco, o que eu gastei no Uber e coloco lá dentro, eu vim para cá de Uber hoje, e eu coloco lá dentro desse projeto. Todos os meses, baseado em quanto eu gastava de seguro, combustível e financiamento do carro, todos os meses ela compara para mim se vale a pena eu continuar andando de Uber ou comprar o carro. Não comprei carro até hoje. Sensacional. Faz um serviço assim tremendo. Eu sou suspeita também para falar, porque eu não tô vivendo sem mais, não. O Pablo, um amigo meu, investe no Brasil, casas, ele está construindo um prédio e ele aprendeu comigo como ele estruturou uma aba. Cara, ninguém fala dessa aba projeto. Essa aba projeto, ela é absurdamente fantástica. Todo o acompanhamento de despesa e do budget que ele tem para esse projeto, ele está construindo 8 apartamentos, 8 kitnets, são um em cima do outro assim, né? São 4 predinhos com 2 kitnets um em cima e embaixo. Todo o orçamento, o budget e acompanhamento de tudo que está comprando e quanto está custando cimento do mês passado versus cimento desse mês. Enfim, tudo é o ChatGPT. Facilita, tá vendo, galera? Qualquer coisa, entra em contato com o Fábio. Então, quando você fala de entender IA, é nesse nível. Sim. É nesse sentido. Eu uso todos os dias, eu vou dormir e o Humanos trabalha para mim. O que faz seu olho brilhar quando você pensa no futuro da IA? Nós vamos ter uma divisão, nos próximos 2 anos, 1,5, 2 anos, a gente vai ter uma divisão que vai ser muito, muito forte. Ou é aquele empresário e aquelas pessoas que usam inteligência artificial para serem produtivos, para serem mais prósperos, para serem mais competitivos, ou a gente vai ter uma quantidade grande de gente que vai achar que usa inteligência artificial e, na verdade, estão criando fotinho de macaco correndo no meio de Nova York, estão criando... whatever. O que eu quero dizer com isso? O que brilha os meus olhos, como eu sou um cara de empreendedorismo, o que brilha meus olhos é tornar a comunidade brasileira, aqui nos Estados Unidos, a comunidade que maior entende os processos de inteligência artificial e que mais implementam inteligência artificial no seu negócio. Isso brilha o meu olho. E a galera que está no Brasil e quer vender serviço para essas pessoas aqui, venderem o serviço da forma correta. Porque hoje, juro para você, todos os dias bate na minha porta pelo menos 2, 3 pessoas querendo ou mentoria ou querendo serviço. E não dá para eu atender todo mundo. Então existe uma mão de obra. E assim, eu tenho 3 meninas, né? Uma de 18, uma que vai fazer 19, uma de 17 e uma de 16. Essa molecada nasceu com o celular dentro da barriga da mãe. O celular estava dentro da barriga da mãe. Pretendo logo ter um programa, alguma coisa, onde eu pego essa molecada e ensino eles a venderem serviços de IA de forma legal, empresarial, com o olho do empresário. Eu não ensino IA como uma pessoa que aprendeu a IA e vende IA. Eu ensino IA no empreendedorismo, com qualidades e classificações americanas. É isso que está fazendo eu crescer, porque eu não sou uma pessoa do Brasil vendendo soluções de IA. E eu não sou uma pessoa do Brasil vendendo conhecimento de IA para quem está nos Estados Unidos e não entende a cultura daqui. Então eu vendo a IA dentro do empreendedorismo. Por isso que eu criei a jornada IA na house cleaning, jornada IA na construção, jornada IA na estética, os desbravadores que são os mentorados e assim por diante. Tem uma galera aí já que tá com o Fábio. Qual que seria o seu maior medo em relação a IA? Pegar essa metade que eu falei pra você, não metade, mas pegar toda essa galera que eu falei pra você, que não entende usar, e tornar eles um usuário burro da IA. Pessoas que vão ficar a vida inteira comprando prompt, vão ficar a vida inteira comprando cada post que sai na rede social. Esse prompt vai fazer você transformar a sua vida. Ele vai lá, implementa, e o pior, o post não foi feito pra ele. Eu não tô dizendo que não é legal o prompt. Eu não estou dizendo que o prompt não é legal, mas antes de usar o prompt, pede para o ChatGPT, coloca, ó, recebi esse prompt, comprei esse prompt, whatever. Como eu posso usar esse prompt para a minha vida, para a minha empresa? Como você, ChatGPT, transformaria este prompt para a minha realidade, para que aí eu possa usar ele? Sim. Cara,
Isso é básico, simples. E vou te falar uma coisa, de cada 10 pessoas que eu falo isso, 9,99, se a gente pudesse dividir as pessoas em frações, não sabe. Simplesmente ela pega o prompt, coloca para ela e o que ele dá de resposta, implementa. Voltando aqui um pouco na IA, para quem está começando hoje, quais seria o seu conselho, as 3 coisas, os 3 passos práticos, éticos e úteis para quem está iniciando na IA? Primeiro, busque um conhecimento rápido, porque não é difícil você aprender a mexer com IA, mas existe processo. Pague o ChatGPT, configure o ChatGPT Isso é importante. da forma correta. Isso é muito importante. Inclusive eu vou deixar o link da aula de configuração do ChatGPT para a tua galera. Configura o ChatGPT de forma correta e começa a usar a inteligência artificial para começar a solucionar os seus problemas pequenos que você tem. Eu tenho um problema pequeno, por exemplo, eu tenho uma pessoa que entrou em contato comigo a semana passada, a gente está entregando para ela agora, porque ela não quis ela desenvolver. Ela vai subir todos os extratos bancários e a IA vai classificar tudo e entregar para ela numa planilha de Google Sheets, tudo classificado, tudo direitinho, tudo certinho. Então ela vai saber quanto ela gastou com combustível, com alimentação. Identifica os teus problemas, pergunta para o ChatGPT de forma correta, tal. Pergunta para o ChatGPT como solucionar com o IA aquilo. Tá. E aí começa pequenos entendimentos, aprendizados e colocando em prática. É assim que você vai pegar. E não entra na vibe de milhares. Hoje tem aproximadamente mais de 1.800.000 IAs disponível. Não entra nessa vibe de querer, é o Humanos, é o Grok, é o DeepSeek, é o ChatGPT. Ontem eu vi uma fantástica também, que eu vou testar e vou ver como é. É o Cloud AI, é o Gemini. Foca em uma. Vai no ChatGPT, que você tem muita coisa gratuita por aí e também tem muitas pessoas boas que ensinam, inclusive eu. E aí você vai num e resolve o teu problema de especificamente. E aí depois você vai abrindo, agora eu vou pegar um outro que faz outra coisa. Vai no Humanos. Na minha visão, vai no Humanos. Que existe uma característica do Humanos que ele cria automaticamente vários agentes que trabalham dentro de um propósito que você colocou. Mas basicamente é isso. Aprende a usar o ChatGPT, pega a versão paga de $20, começa a usar ele de forma correta, dentro do aprendizado, configurado, e começa a colocar os teus problemas para ele te dizer como a gente vai conseguir resolver os seus problemas com IA. E uma pergunta que não quer calar. A IA vai acabar com os empregos? Muitos. Eita! Só que tem uma coisa, ela não vai acabar 100% com todos. Porque sempre a gente vai precisar de uma parte humana do processo. Então, se você é bom no que você faz, e se tornar bom no que você faz, somado ao entendimento da IA aplicada, você se destaca no seu meio e todo mundo vai querer o seu serviço. Você acha que a IA vai, assim, meu pensamento talvez seja errado. Quando criaram o computador, a internet, era para facilitar a vida humana, certo? E aí para a pessoa ter mais tempo de qualidade. Mas aí veio dos celulares, mais coisas, e então acaba que as pessoas ficaram mais no telefone e estão esquecendo a vida pessoal, deixando o pessoal de lado, a vida humana de lado. Entrando a IA, eu falo por mim que quando eu entrei no curso, quando eu comecei, cara, eu ficava assim, 24 horas ali. Era coisa de louco, porque me dava coisa. Meu Deus do céu, que incrível. Eu cortei acho que três mentorias já, porque eu consegui fazer tudo pela IA. Então, assim, você acha que a IA ela veio para ajudar o ser humano a ter mais tempo para ele, tempo de qualidade com família, com qualquer pessoa? Ou você acha ainda que vai para um lado mais caótico? Como tudo na vida, a gente tem os dois pontos, né? Como eu estava falando. Eu entendo do seguinte, nós vamos ter uma grande massa de pessoas manipuladas e que vão usar, olha que louco, eu me esqueci até de falar daquela hora que eu estava falando dos prompts, olha o seguinte, hoje em dia tem pessoas vendendo prompts para que quando você coloca no seu chat GPT e bota ele para funcionar, entrega escondido o que o prompt quer. Ou seja, eu vou começar a manipular a mente das pessoas com os prompts que eu vou gerar. Olha, dizendo que tomar cuidado, galera. Então é o seguinte, a gente vai começar a ter uma biblioteca de prompts e tal, mas o que a gente aconselha é, pega o teu prompt, passa no teu chat GPT e transforma aquele prompt em algo para você. Mas eu entendo que nós vamos ter uma massa gigantesca que vai usar para as coisas mais simples do negócio. E assim, agora que saiu, por exemplo, aquele VO3, que ele faz os vídeos,
Esses dias eu recebi um post de uma pessoa que eu achei fantástico. Enquanto uma pessoa normal, que usa para trabalho, que usa como benefício para a empresa dele, para tudo, faz esse tipo de vídeo, e aí tá mostrando um vídeo com qualidade, a pessoa mostrando, pintando uma parede, não sei o que, tarantá. Outros estão fazendo isso, que é a véia que cai do telhado, cai, bate no negócio e tal. Ai, Deus. Então, assim, eu me desestresso com a IA. Mas o que eu faço com a IA? Eu vou criando fotos minhas. Foto com um dinossauro correndo atrás de mim. Foto com não sei o quê. Mas eu uso isso aquele final do dia que eu já deixei tudo, tenho as minhas IAs trabalhando, porque todas as minhas IAs trabalham de noite, enquanto eu tô dormindo. Quer dizer, enquanto eu tento dormir. E eu fico brincando um pouco e tal. Mas a população, de um modo geral, usa isso para 99% do tempo. Então, essas pessoas que vão usar a IA de forma profissional, vamos dizer assim, mas para o seu empreendedorismo, para a sua necessidade, para as suas coisas, vão se destacar muito. E, infelizmente, a gente vai ter uma massa muito grande de pessoas que vão usar a IA só para bobeira, sem contar aqueles que usam para as coisas erradas, né? E uma outra coisa que você podia explicar pra gente mais ou menos como funciona a IA por questões ambientais, questões de... Porque dizem que tem geradores, que utiliza muita água e não sei o quê. Você pode tirar um pouco desse mito que as pessoas acham que a IA vai acabar com... Mas aí eles esquecem que tem várias outras coisas que utilizam da força da natureza para poder... que a gente está utilizando também, como o nosso telefone vem do minério, eles têm que ir para as minas, fazer um monte de coisa, entre outras coisas. Você dá uma palavrinha para eles, explicam, por favor? Olha, é uma questão, mas que a gente não tem como fugir, não tem como voltar atrás agora, viver sem inteligência artificial, não vai dar mais. Ela entrou de um jeito e vai ocupar espaços ainda maiores. O que a gente gasta? Energia e água. Mas muita água, para resfriar essas pancadas de servidores que ficam gerando todas essas imagens que a gente cria, prompts que a gente faz, conversas que a gente tem. Lá por detrás a gente tem servidores que estão alimentando essas IAs e que precisam ser resfriados. Mas, por exemplo, uma das coisas que mais gasta energia, que mais gasta água no mundo para resfriamento é mineração de urânio. Então, assim, se você faz todo esse trabalho de urânio, tanto para energia, como para bomba, como para tudo, até mesmo para fazer, escanear a gente, para quando a gente vai fazer ressonância. Então, para criar todos esses equipamentos, usa-se muita água, muito do meio ambiente. Infelizmente, a vida é assim. Mas é só eu pedir para você explicar, porque às vezes as pessoas veem notícia de WhatsApp, sabe? E aí não vai a fundo do negócio para saber que tem outras e outras milhões de coisas também que ajuda, entre aspas, a destruir o meio ambiente. Não é só a IA. Até o próprio consumo humano. Tudo que a gente faz na nossa vida impacta no meio ambiente. Exato. Tudo que a gente faz. Tudo. Exato. Então, a gente tem que entender o seguinte. Por que eu vou usar... Eu tô falando no caso do Fábio, né? Por que eu vou usar para ficar discutindo coisas que não vão me levar a nada? Só que eu sou um grãozinho minúsculo nesse universo. Sim. Se existir uma consciência, vamos usar a IA para a gente poder realmente usar no que a gente precisa, tal, a gente usa menos o consumo dela. Até mesmo que no ChatGPT você não paga por hora de consumo. E nem por token. Você paga por mês. Sim. Né? Então, assim, vamos usar para aquilo que realmente precisa. Obrigada por explicar para todo mundo também. Agora, saindo um pouco aí do Fábio empresário, vamos pro Fábio da vida, um pouquinho da vida pessoal, vamos conhecer mais ele. Você sendo pai de 3, casado, pai de pet também, como é que você concilia a sua vida pessoal com todas essas coisas, esses trabalhos que você vem fazendo? Porque ainda a gente não falou, mas tem o Boston Beach Tennis. O Boston Beach Tennis. Ele não sai do esporte. Esporte O forever. Boston Beach Tennis, inclusive vou dar aula domingo pra galera que vou soltar hoje lá na nossa comunidade, que dá tempo de se inscrever para domingo. É difícil conciliar, não vou negar que não é. Existe equilíbrio? Não, sendo muito sincero, não. Hoje a gente está aqui fazendo um podcast, eu estou resolvendo um problema da minha filha que furou o pneu. O que eu tento fazer? Eu sou muito focado no meu trabalho. Eu não posso fazer minha família passar dificuldade. Eu não tenho esse direito. Faço tudo pela minha família. O que precisar fazer, trabalhar de madrugada, o que for, fazer, eu preciso fazer. A tia da minha esposa está visitando, a minha esposa falou assim, vamos comer alguma coisa hoje à noite? Vamos tal. Eu falei, não, tem que dar aula hoje. Então, assim, a minha vida ela é descompensada. Tem um preço, mas eu sei de que vai valer a pena esse preço que eu tô pagando.
Então, por isso, eu ainda não aluguei um espaço para mim. Tá. Então, eu trabalho em casa. Então, as minhas filhas chegam da escola, eu falo oi para elas e não sei o quê. Então, ontem eu estava trabalhando, a minha filha estava ali e tal. Eu falei assim, filha, você não vai comer? Ela falou, ah, pai, eu não sei e tal. Eu falei, quer que o papai faça uma pizzinha daquelas daquelas de tortilha, tipo de tortilha, assim? Aham. Quer que o pai faz? Ah, você faz para mim, pai? Faço. Então eu paro o que eu tô fazendo, vou lá, faço. A minha filha do meio acorda, não na época de escola, porque na época de escola elas acordam até mais cedo do que eu. A minha filha do meio virou para mim e falou assim, pai, faz uma tapioca para mim. Eu falei assim, ó, você consegue esperar só 15 minutos que eu tô terminando uma mentoria e já faço só tapioca? Faço. E com os meus mentorados, com os meus alunos, todo mundo sabe. A minha esposa tá falando, eles sabem que a gente tem que... Então assim, eu tento suprir nessa forma. Agora, você sai muito com suas filhas? Não, cara, eu trabalho. E a Ana Cláudia é 4 anos mais velha do que eu. Tenho que pensar muito na aposentadoria da Ana Cláudia. Eu não quero que a Ana Cláudia, aos 70 anos de idade, ela precise trabalhar. Então eu tô sofrendo demais agora. Eu tô trabalhando pra caramba agora para dar um conforto melhor para minha família. E também já tô pensando lá para frente. Daqui 15 anos, né? A Ana Cláudia tá com 65. 65 não, 55. Eu tô com 52 e a Ana Cláudia tá com 55. Daqui 15 anos, a Ana Cláudia tá com 70. Eu quero que ela trabalhe? Não, não quero. Não faz sentido. Respondendo a sua pergunta, não. Minha vida, ela não é equilibrada. A minha vida, ela é... Não vou errar, hein, Ana Cláudia? Não fique bravo comigo. Minha vida é 90% do meu trabalho. Mas é compreensível. E tudo que você moveu também para trazer eles, para tudo que você está fazendo agora, vai ter uma recompensa em breve, você vai ver. E uma outra coisa, a gente está sempre falando aqui da Ana Cláudia aqui, Ana Cláudia ali. O que a Ana Cláudia representa na sua vida? Putz, cara. Cara, toda vez... Essa é uma frase faz tempo que eu não falo. Aninha, essa frase vai para você. Eu vou pedir um corte disso aqui. A Ana Cláudia, antes de ser a minha esposa, ela é minha melhor amiga. Como é que foi essa conquista? Com a Ana? É. Conquistar a Ana? Aham. Então, a Ana, a Ana tinha um relacionamento. Lembra quando eu falei lá que a gente tinha academia junto e tal? A Ana tinha um relacionamento. A Ana era casada, eu era noivo. Com a falência de tudo, da vida, de tudo, a Ana se separou do rapaz. Eu tomei um pé na bunda da minha noiva. Um dia eu apareci, cara. Eu apareci de bis, cara, na porta da casa dela. A única coisa que eu tinha era uma bis. Você já ouviu falar de bis? Aham, já. Aquela motinha. A única coisa que eu tinha na minha vida era bis. E eu apareci de bis na frente dela, da casa dela. Em uma semana eu tomei um pé na bunda. Mas faz parte da vida, não tem problema. A Ana ficou resolvendo todas as coisas dela, e eu também fiquei do meu lado e tal, mas a gente trabalhava junto e tal. E aí um dia a gente saiu, cara. A gente saiu, depois de uns 4, 5 meses a gente saiu. Aí eu falei, cara, a gente sofreu tanto. Desde aquela época a gente é muito amigo. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vem aqui. Eu dei um beijo nela. Ficou uma semana sem se falar. Sério? Porque a gente era tão amigo. Aí ela chegou, conversou comigo, falou assim, cara, e aí, você não acha que a gente vai estragar a amizade, a relação que a gente tem, não sei o quê? Eu falei, só tem um jeito de tentar isso aí, velho. De testa e vê. Aí a gente testou. É engraçado, nós não somos grudados. Todo dia quando você acorda, você dá um beijo no seu marido? Raramente. O meu é mais do que o raro. Quando você vai dormir, você fala boa noite ao seu marido? 70% das vezes. Eu não lembro a última vez que eu falei. Sério? A gente dorme conversando, a gente acorda conversando. Ontem ela acordou, ela tava sentada na cama, eu acordei assim, aí, porque agora eu tô tomando um remédio pra dormir, tô dormindo um pouquinho mais. Aí eu acordei, porque normalmente eu durmo 3 horas por noite. Mas aí, Jesus. Aí eu acordei e ela olhou pra minha cara, ela fala bom dia. Ela que fala bom dia e eu respondo bom dia. Ela fala bom dia, eu falei bom dia. Ela falou assim, então, mas o bom dia da gente é assim, né? Ela com o celular na mão, aí ela falou assim, bom dia. Eu falei assim, bom dia. Ela falou assim, então, hoje tem que entrar em contato com essas pessoas aqui, por causa disso. Eu falei assim, mas eu nem acordei ainda, velho. Como empresa, e sempre foi assim, empresa e família se misturam demais, a gente troca com ideia em qualquer momento. Então, a gente não tem essa questão de, tal hora fala sobre isso, tal hora só fala sobre... Porque eu tenho muito amigo que é assim, né? Em casa não fala sobre trabalho. E, filha, a gente não é grudado, cara. Como você falou assim, até da cultura americana. Seu marido é americano, então esse negócio de dar muito beijo, de não é com eles. Não, as minhas filhas já são assim também. Também não curte abraço, beijo, não curte nada.
a gente, a gente meio que se adaptou no formato da gente, porque não existe certo e errado. Cada Sim, um. cada pessoa é diferente também, cada casal. E o legal é que o respeito continua o mesmo. Isso é o mais importante, né? Uhum. A gente não tem nenhum problema de respeito mútuo entre a gente, mas principalmente a gente tenta entender a liberdade de um e do outro. E, cara, eu acho que nós somos, na verdade, amigo que tá casado. Mas eu acho que o relacionamento é esse mesmo, você ser amigo, cúmplice, tá ali Faço sempre. 25 anos de casado esse ano. Eu fiz 5. Falta 20 ainda, quase lá. Eu faço 25 anos de casado esse ano. Vou para Las Vegas, vou me vestir de Elvis Presley. Sério, vocês vão casar lá? Então, a gente tá conversando. Devia casar, manda foto depois, eu quero Vamos ver, ver. vamos ver. Vai ser legal. E aí, falando um pouco das suas filhas, o que você quer deixar marcado nelas? Sobre, na memória delas? Honestidade, intimidade com Deus, independentemente da religião. Onde 2 ou mais pessoas estiverem falando sobre mim, lá eu estarei presente. Então, ele não falou onde 2 cristãos estiverem falando, onde 2 católicos estiverem falando, onde... Então, eu penso isso, passar essa conexão com Deus. Elas entenderem de que nada cai do céu, não. Se você não correr atrás... Eu tenho uma frase, Aninha, que diz o seguinte: toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou trabalhando. Não é a frase final que eu vou te deixar, que a frase final é outra, mas eu lembrei dela agora. Por mais que você esteja no topo da roda gigante, vai chegar uma hora que você vai estar na parte baixa da roda gigante. E a gente, às vezes, se acostuma com algumas coisas que nos levam à comodidade. E se tem uma coisa que eu não tenho é comodidade. Então eu passo para elas o seguinte: cara, corre atrás, velho. Corre atrás, corre atrás. Porque, cara, Papai do Céu, ele vai te ensinar a pescar. Ou ele vai te dar a vara com a melhor isca. Mas se você não for lá na beira do rio pescar, Já era. o peixe não vai cair da tua cabeça, não. Qual o conselho que você deixaria para uma pessoa que às vezes está com uma idade talvez um pouco mais à frente, né, mais avançada, e acha que não tem solução, não tem tempo mais de iniciar algo? O que você diria para essa pessoa? Tem uma pessoa que apareceu no Boston Beach Tennis, ele é um argentino, ele tem problema na vista direita, ou esquerda. Imagina uma pessoa que ela só enxerga, ele era estrábico, ele só enxerga mais pra cá, conseguir jogar um beach tênis. Esse cara chegou lá, ele errava a bola, ele não acertava, e ele falou pra mim assim, ele tem 69 ou 70 anos de idade. Ele virou pra mim e falou assim: Fábio, a melhor coisa que eu comecei a fazer na minha vida foi beach tennis. E eu vou me ausentar do beach tennis. Eu falei: por quê? Porque eu vou fazer uma cirurgia que eu não precisava fazer pra arrumar o meu estrabismo, pra eu me tornar um bom jogador de beach tennis. Uau. Eu comecei todo esse projeto de IA na minha vida, na parte da educação, aos 51 anos de idade. Começar algo novo na sua vida, independentemente da fase que você tá, ela é importantíssima, porque o novo te desafia, te tira da zona de conforto, mesmo que seja um novo, e eu sou o cara mais duro que você conhece na vida. Imagina eu ir fazer um curso de zumba. Vai me tirar Zona de conforto da zona de conforto completamente. O meu quadril é uma pau de arara. Então, assim, imagina o que isso te transforma como pessoa. Eu penso assim, se você quer começar algo, e se você quer se desafiar, principalmente se você tá mais velho, cara, a palavra é se joga, velho. Se joga e vai viver. E lá na frente você vê se valeu a pena ou não. Anota aí, por favor. Esse cara aqui é um gênio. Tô fascinada, é um gênio. O que te emociona hoje, mesmo com tanto de tecnologia, IA aqui, manos ali, gama lá, beach tênis? O que ainda te emociona nesse mundo tecnológico? Olha, o que me emociona, olha que legal essa pergunta. Na hora que você estava fazendo essa pergunta, me veio na... É que é um áudio, não é a parte escrita. Eu recebi um áudio hoje de uma aluna minha, Jo. Não vou falar o nome inteiro porque pode ser qualquer coisa, Jo, né? A Jo mandou um áudio pra mim e falou assim, ela tá enfrentando um momento muito difícil mesmo. E ela falou pra mim assim, eu tava revendo uma aula, cara, isso me deixa bem emocionado. Ela falou assim, eu tava revendo a sua aula e uma hora você falou assim que você ia fazer uma camiseta, pergunte pro ChatGPT. E ela fez uma pergunta pro ChatGPT, conhecendo você como me conhece, porque se você não sabe, ele te conhece mais do que você. Conhecendo você como me conhece, sabendo tudo que eu tô passando, onde eu devo me motivar e onde eu devo arrumar forças para sair dessa dificuldade. O ChatGPT entregou algo surreal para ela. Ela mandou um áudio para mim chorando.
e falando assim, ó, não é pelo que o ChatGPT entregou, tá? Não é por causa disso. Mas ela falou assim, o que você tá abrindo na minha cabeça com tecnologia, a mesma coisa que aconteceu com você, enfim, o que você tá abrindo na minha cabeça é algo surreal. Eu tô vivendo um caos na minha vida. Por outro lado, eu tô amando consumir todas as suas aulas. Eu vejo, e eu tenho o gráfico do que os alunos olham, e realmente ela é o top, tá no top 3. Ela vê, em média, as minhas aulas, que são aulas curtas, né, estourando 10 minutos, 15 minutos, ela revê em média 3, 4 vezes cada aula daquela. Ou seja, eu tô na frente do computador dela toda hora. E ela falou, cada vez que você fala, eu tiro um insight novo. Receber um áudio como esse me emociona, brilha os meus olhos e me deixa extremamente feliz, porque através do conhecimento que eu tenho, através dos 90% que gasta a minha vida e de tudo que eu deixo de viver junto com a minha família, por um outro lado, eu estou impactando a vida de pessoas, tornando essas pessoas mais inteligentes, porque eu não acredito que a IA te deixa mais burro, mais inteligente, mais próspero, com mais alternativas e com menos dependência de qualquer outra pessoa. Exato, exato. Bom, eu sou muito suspeita, fica até chato que eu sempre falo. Todo momento eu fiz um vídeo ontem no meus stories que eu tenho dificuldade de delegar. E aí eu consegui promover uma das meninas que trabalha com a gente. E ontem ela atuou de uma forma na parte de contratação. E ela ensinando, né, passando onboard para quem tinha acabado de chegar. E foi excelente. Quem me ajudou a montar todo o script, todo o onboarding, todo o Gama, os slides do Gama, foi o ChatGPT. E aí aquilo ali foi assim, foi um start, um clique que eu sou capaz, sabe, de fazer mais com o chat e de poder me ajudar a delegar também. Então, tá me dando uma independência que antes eu ficava travada na frente do... Eu sempre gostei de mexer no Canva, mesmo assim, mas tá me destravando de um tanto que você não tem ideia. Então, sim, qualquer pessoa que falar, eu te recomendo de olhos fechados. Qualquer pessoa. Eu falo de você, assim, pra todo mundo. Essa menina, você tá querendo investir bem nela? Tô. Então fala pra ela que ela acabou de ganhar a jornada IA na House Clean e bota ela pra dentro. Ah, obrigada. Mas aí tem um pequeno porém, ela é hispana. Não tem problema, ela vai entender. É? Olha só, gente. É só ela diminuir um pouquinho a velocidade ali, ela diminui. Ela consegue. E se ela não conseguir falar, eu falo fluente espanhol e ela faz um call comigo, eu explico algumas coisas pra ela. Eita! Eu dei um computador pra ela começou, a gente tá pagando aula de inglês. Tô dando um livro pra ela todo mês, pra ela melhorar, né, a capacidade dela de liderança também, mas, cara, é assim... Enfim, faz o curso de verdade, de coração, não é porque o Fábio tá aqui, não. Quem me conhece sabe que eu falo todo momento do Fábio. E é um game changer, e é um grande game changer. É, legal. Grande. A gente vai lançar agora, eu espero estar com isso pronto até provavelmente quando esse vídeo sair, a gente pode até fazer uma ação, deixa um cupom de desconto. Eu vou lançar agora uma trilha, são jornada de 15 dias com o ChatGPT. São 15 dias com o ChatGPT e eu só preciso de 10 minutos seu por dia. Você sai craque depois de 15 dias. Excelente. Vou fazer um ping-pong, jogo rápido. Eu falo uma coisa e você manda o que vem na sua mente, tá? Fé ou disciplina? Fé. Brasil ou Estados Unidos? Estados Unidos. Inteligência artificial é? Inteligência artificial é desabrochar para novidade. Um hábito que você não abre mão? Churrasco. Com as meninas e com a Ana Cláudia. Um livro ou ferramenta que mudou o seu jogo? ChatGPT. Eu achei que você ia falar mais no chat. O ManyChat foi o começo, né? O começo. É que hoje a gente tá vivendo tanto disso, mas poderia ser o ManyChat. Se fosse pensar pelo começo de tudo, o ManyChat. Se fosse pensar pelo agora, o ChatGPT. Um erro que te ensinou mais do que qualquer aula? Não coloque pessoas boas em lugares ruins. Exato. Saiba onde colocar todas as pessoas que você está liderando, os seus sócios, os seus parceiros. Coloque as pessoas nos lugares onde elas podem tirar o melhor, onde a gente possa tirar o melhor proveito delas dentro de uma empresa ou algo assim. Se você pudesse dar um conselho pro Fábio de 18 anos, qual seria? Nossa, eu pensei tanta coisa, cara, agora que eu falaria pro Fábio de 18 anos, mas eu falaria para ele o seguinte: teve alguns momentos da minha vida que eu me desviei de propósito e desviei, alguns momentos que eu usei álcool demais, alguns momentos que eu falaria pro Fábio de 18 anos, cara, não sai do trilho do seu propósito da sua vida, vai dar certo.
Qual frase ou verdade te guia hoje? Papai do céu tá com você, te acompanhando. Mas, amigo, meta a mão na enxada. O que você nunca postou no Instagram, mas gostaria de compartilhar agora? Minha família. Se você pudesse dar um conselho para os seus filhos no futuro, qual seria? Vale a pena viver. O que significa vida pra você, Fábio? Cara, por que a gente tá aqui, né, cara? Você tem que pensar em deixar um legado, cara. Hoje meu tio me ligou, cara. Fazia pelo menos um ano que eu não falava com meu tio. Ele me ligou hoje, cara. E ele falou pra mim assim, ó. Ele tem 10 anos a mais que eu. Ele falou, eu lembro quando o vovô José, meu avô, né? Ele me pegou e levou eu no hospital pra ver você. Ele lembra desse dia, cara. Cara, meu avô tem tantas coisas boas. E meu tio fez eu pensar no meu avô como há muito tempo eu não pensava. Foi hoje isso, cara. A viver é deixar um legado minimamente para os teus filhos. Porque se a gente conseguir ir embora daqui, independentemente da religião que você tem, para onde você vai e o que você acredita, se você conseguir sair daqui e ter impactado uma vida, valeu a pena. Se nós somos 8 bilhões de pessoas, e vamos dizer que se metade impactar a vida de uma pessoa, a gente praticamente impactou a vida de todo mundo. Que aula, senhores. Que entrevista, senhores. Eu tô admirada, sério. Chegamos no final, a gente vai fazer agora, que é o que a gente sempre faz em todos os episódios. A gente tem um game, né? Quem conhece alguns estados é a dedanha, outros estados é stop. Não sei se você já ouviu, já brincou disso. De stop. Stop. E aí a gente tem 3 rodadas. Quem ganhar faz a doação para uma instituição. Você topa? Topo. Então agora a gente vai aqui pra Dedanha. A Dedanha no meu estado e Stop no estado dele. Qual que é a ONG que você vai ajudar, Fábio? É uma ONG de autismo que eu conheci aqui na Vertex. Um membro aqui da Vertex, ele tem um filho autista. Conversei com ele essa semana e ele passou a ONG Autism Alliance, aqui de Massachusetts mesmo, para poder ajudar. Ele tá arrecadando fundo para fazer uma ação de crianças autistas aqui no estado de Massachusetts. Olha que legal. E eu venho com a minha de sempre, que é a ONG Sertão de Minas. O pessoal leva comida, roupa, alimento, tudo que for necessário pro Sertão de Minas. Vai estar aqui embaixo, descritivo, todo o link das duas. Quem quiser ajudar também, super bem-vindo, tá? Então funciona assim, Fábio. A gente vai jogar aqui a dedanha, 3 rodadas. Você já vai ganhar. Não. Eu sou horrível nisso aqui. Não, come on. Se eu perder, eu tenho que Faz investir uma doação pra tua Isso. coisa. Vamos chegar a um acordo. Quanto que é? 50, pode ser? Só? Bora, quanto você quer? Ah, manda $100 pelo menos, Então 500 tá. reais, $200, $1.000, o que for. Ok, $100. $100, manda $100. Beleza, então. Fechado. Vamos lá. O que você vai Você fazer? lembra? A dedanha. Você põe, ó. Você põe a mão. Aí Aí você vai fazer A, B, C, D. Isso. Ah, tá, beleza. Nossa, faz tanto tempo. A dedanha. A, B. Quem termina fala stop. Stop. Puta, faltou só a música, cara. Não lembrei uma música, cara. Eu tô falando que eu vou perder. Ok, nome. Betânia, Bianca. 10. CEP. Brasil. Bahia, 10. Fruta. banana. Coloquei babosa. Babosa é fruta desde quando? Você come babosa? Dá pra comer babosa. Suco de babosa. Babosa pode passar no cabelo, na pele, mas tem como comer babosa também. Iu, Sério? Faz bem pra saúde. sabia não. Carro, marca famosa. Coloquei BMW. Belina, pra você ver como Nossa, eu sou velho. Eu lembro da Belina. Belina. Animal. Boi. Burro. Algo que não vive sem. Bolso, sem dinheiro. Eu coloquei bolinhas por causa dos meus filhos. Ah. Qual música você colocou? Eu não li banda. Música, banda, eu coloquei Beyoncé. Poderia colocar Beatle? Beatles. Filme ou série? Batman. Babilônia. 260. Eu ganhei? Você ganhou, 270. Yeah! Caramba, cara, eu não sabia. Fábio, muitíssimo obrigada pelo Eu seu que te tempo e agradeço. paciência. Adorei Eu que saber essa agradeço. história. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente fica por aqui. Um abraço para todos. Eu vou colocar aqui as redes sociais do Fábio. Mas fala aí, como é que fala se quiserem te seguir, Fábio? Qual que é a sua rede social?
Fábio Borges, underline, aquele tracinho lá embaixo, lá, Fábio Borges, underline, IA. É o Instagram da gente. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Tudo Twitter, mesmo. tudo. Ah, e aí, só falava com vocês aqui. Vem cá, Débora. Débora, corre aqui. Conta pra gente, por favor, gente. Vocês estão vendo essa coisa maravilhosa aqui? Ela fez... Olha como tá lindo na Tem tela. outras coisas ali. Ela fez várias coisas. Vem cá, fica aqui no meio, senta aqui. Conta pra gente. Me conta, como é que é seu trabalho, suas redes sociais, para as pessoas verem, porque isso aqui tá incrível. Eu sou a Débora Filado, sou artista plástica e eu trabalho já há muitos anos com artes mesmo, tanto em produção de telas quanto em paredes diversas, né, técnicas diferentes de texturas e acabamentos. E inclusive eu tô aqui com meu pai, que foi quem me ensinou muita coisa. Já faço parte da terceira geração de artistas plásticos da minha família, só que minha família vem do ramo cenográfico, então nós atuamos no Brasil, eu tenho quase 50 anos, né, de carreira aí dentro das artes cenográficas mesmo. E eu trouxe toda essa minha bagagem, né, os meus estudos, a minha graduação para os Estados Unidos e voltei a produzir. Eu passei por uma maternidade há pouco tempo atrás, meu filho tem 2 anos, pequenininho, então eu voltei a produzir de novo minhas artes e está sendo um privilégio poder ter minha arte aqui. Inclusive Muito linda. Não só essa, como a maioria das minhas artes, elas são inspiradas por Deus, né? Deus, ele fala comigo através da arte. E essa arte foi inspirada no livro de 1 Reis 20:28, né? Onde Deus manda um profeta ir até o rei Acabe e dizer ao rei Acabe que eles teriam vitória porque ele era Deus. Na verdade, ele é Deus dos montes e dos vales. E eles venceriam a guerra em meio a toda aquela situação, mesmo eles não tendo bagagem, estrutura, pessoas, armas, nada suficiente, mas venceria para poder mostrar que Deus é Deus. E Deus, ele falou comigo e eu transpus, né, o que ele falou nessa tela. E aqui a gente tem as representações, né? Nós temos o ouro, que é a representação de Deus, da presença de Deus, e o escuro mesmo, o preto, ele é a representação do próprio vale, onde às vezes nós estamos. E mesmo no vale nós conseguimos enxergar a presença e a luz divina, né? Que nos guia e nos tira do meio do vale. Oh, eu amei. Para E muita aí, gente é algo assim, né? Às vezes as pessoas olham e acham assim, nossa, que arte chamativa, poderosa. Só que aí depois, quando a pessoa vai entender o simbolismo por trás disso, eu acho que faz muito mais sentido. E aí é onde realmente conecta, né? E para mim isso é maravilhoso, poder levar toda essa paixão que eu tenho pela arte e mais ainda de poder levar o evangelho através da minha arte. Sensacional, obrigada, viu? Obrigada. E fala pra eles onde quem quiser pode te encontrar, como é que faz? Quem quiser, vocês podem ver pelo meu Instagram, @Defilardo, DEFILARDO, pelo meu Instagram profissional, ou também pelo meu contato, né? Se vocês quiserem anotar o meu contato, é 413-686-5474. E aqui também tem a minha exposição na Vertex, para quem quer ver pessoalmente mesmo. É só vir até o Hub da Vertex que vocês vão poder ver. A obra, inclusive, está à venda. Aqui está a exposição, está à venda. E tem outras logo mais saindo também que estarão à venda. Eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo também todo o contato dela. E galera, é muito bonito, mais bonito de perto. Obrigada, tá? Viu? De nada. Obrigada.